nesse programa a gente vai reiniciar o CasaCast, graças a Deus, com dois caras fantásticos. Um deles, vocês vão ver aí na outra câmera, que é o Wagner Melo, que é o nosso apresentador oficial. Eu tô aqui só fazendo a firula, entendeu? Wagner tá aqui, ele que é arquiteto e engenheiro, né, Wagner? Não, sou arquiteto mesmo. Mas estava no meio de engenharia há muito tempo. Porque eu já tive construtora, trabalhei muito com essa área de obra mesmo, de execução, e acaba trazendo um pouco de know-how, né, de experiência na hora dos projetos. Facilita bastante isso. Ele vai ser a voz técnica, vai ser o meu Arnaldo César Coelho da transmissão do jogo. Pode ser. É ele que vai bater o papo aqui com os nossos convidados. Vale isso, né? Vale isso. Vale isso. Se eu falar besteira aqui, você vai... E vai ser nesse bate-papo, tá gostoso, gente. A gente espera que vocês gostem. Lógico que um programa como esse é entretenimento, mas a ideia é a gente trazer muita informação que vai servir não só para você, que é o consumidor final de todo esse ecossistema que a gente vai discutir aqui, mas também de quem faz parte desse ecossistema. E o nosso primeiro convidado é um cara que eu vou dizer, eu não sabia que você era o cara responsável pelo polêmico lago do Neymar. Não é bem assim. Inclusive, é até bom essa oportunidade aqui pra gente esclarecer. Não, vamos falar sobre isso com calma. Primeiro te apresenta aí, Luciano Lacerda. É isso. Te apresenta, Luciano. Quem é Luciano Lacerda? Paisagista. Certo. Esposo, pai, cristão. Isso sou eu, Luciano. Amante da natureza, do Criador e de tudo que ele criou. É isso. Deu uma resumida legal aqui no negócio. Mas você é um cara que, pelo que eu vi, você é um cara que se especializou justamente nessa parte de natureza, né? De onde veio isso, Luciano? Na verdade, assim, desde minha infância, eu sempre me identifiquei como uma pessoa agro. Sempre gostei da questão da terra, daquilo que brotava, daquilo que tinha vida. Eu sempre gostei muito de animais, tanto é que meu primeiro curso foi veterinária, não à toa. Eu sempre fui voltado para essas coisas. Meus irmãos, por exemplo, eles sempre gostaram de carro. Eu não ligo para carro até hoje, sempre gostei de... É o oposto, né? O oposto, né? Da indústria, gostava mais na verdade, eu da cresci num ambiente de automóveis, né? Sim. Porque meu pai tem uma empresa e quando eu nasci, já existia essa empresa, todos os filhos trabalharam nela, mas eu sempre tinha uma visão diferente. Era uma loja de carro, uma concessionária. Era uma equipadora, chamada Equipadora Bom Jesus. Conheço demais, até hoje faz os bancos de couro, forração. E ela fechou em 2009. Teve um incêndio ou não? Teve É marcante, eu era adolescente quando teve exatamente, incêndio. teve um incêndio em 88 e a gente realmente teve que iniciar tudo do zero. Isso mesmo, tinha 10 anos. Só não queimou o nome, e o nome forte ajudou que a gente pudesse... E forte até hoje, né? Forte até hoje. Depois de fechado, o irmão mais velho, ele abriu a blindadora Bom Jesus, continuou com o nome. Que está lá no Pina. É um nome tão legal que a gente sempre marcante, porque não é nem comum a gente ver o nome da blindadora Bom Jesus, por exemplo. Verdade. Mas a gente resolveu permanecer com esse nome e, graças a Deus, ele está indo bem. Vive lotada lá. Onde o pessoal procura para fazer blindagem de carro, é lá. E aí pronto, eu cresci nesse ambiente. E quando foi em 2009, depois daquela marolinha de 2008, que eu digo assim, a gente trincou mesmo assim e resolvemos. Agora foi que eu liguei uma coisa com a outra agora. Aí a gente resolveu fechar a empresa que tinha 45 anos. Caramba. E eu sempre estive lá ligado porque nos bons momentos a gente estava lá junto com todo mundo. Nos maus momentos a gente também não queria deixar ninguém. Sim. Então sempre a gente esteve lá. E quando a gente decidiu fechar, eu disse, agora eu vou transformar o meu hobby na minha profissão. A partir dali, em 2009 mesmo, eu abri o primeiro Villa Garden e iniciei a trabalhar com paisagismo. É uma loja bem lindinha aqui na rua Santa Elias, ali ficava junto do Buca. E era uma lojinha de 30 metros quadrados. E eu iniciei minha vida no paisagismo, vivendo do paisagismo desde então, a partir daquela lojinha de 30 metros quadrados. E depois a gente, houveram alguns episódios, a gente teve grande crescimento com a Copa, por exemplo. E a gente foi para uma casa maior, hoje a gente está em outra casa também. E a empresa foi crescendo. E juntamente com o nome da empresa e essa questão do Villa Garden crescendo, foi crescendo também o nome de Luciano Lacerda como paisagista. Então as duas coisas cresceram juntas e aí tanto é que existe, por exemplo, hoje a gente trabalha as mídias da gente com Luciano Lacerda, é uma coisa, porque lá só tem os projetos autorais. E seriam só a tua base de projetos, né? Isso, ou seja, então eu digo assim para o meu cliente, olha o meu Instagram, que meu Instagram é meu portfólio, pois o meu Instagram é totalmente autoral. Então o que está lá
que você vai ver foi de projetos ou iniciativa nossa. E o Villa Garden, por exemplo, o Instagram do Villa Garden, o Face, é tudo mais voltado para produto, né? Inclusive, estava olhando o teu Instagram aqui antes de começar o programa e eu vi, realmente é muito bem feito, as filmagens muito bem feitas, os vídeos. É muito legal. Agora, é interessante, né, Wagner? Porque você então foi criado no meio de tecnologia, digamos assim, voltada para automóvel. E aí você gostava da parte de natureza, mas onde foi que esse teu gostar virou saber fazer? Porque eu acho que é esse clique que mudou tua vida, né? Olha, eu sempre, a gente tem uma casa em aldeia, tudinho, eu sempre mexia no jardim lá. Produzia uma mudazinha, entendeu? Se via que uma poda podia virar uma nova muda, sempre gostei muito de mexer com isso, desde pequeno. Teve uma época que eu resolvi fazer o jardim da igreja que eu frequento, a igreja presbiteriana. Então dei aquele up de forma voluntária, né? Então, você mesmo foi lá e meteu a mão. Estava lá envolvido, olha, precisa arrumar o jardim embora, então vamos tirar isso, botar aquilo. Então foi o primeiro jardim. Primeiro laboratório. Primeiro laboratório. E levou as plantas de onde? De casa da tua mãe, do teu pai? Não, a igreja adquiriu, né? Adquiriu o que tinha que fazer, entendeu? Eu arrumei aquilo que eu achava, então gostei do que produzi. E alguns detalhes foram importantes. A partir dali, aí quando foi um pouquinho mais na frente, fiquei cuidando do jardim da igreja de forma voluntária. Sempre que eu estava lá, então estava olhando, chamava o jardineiro para dizer como é que devia ser feitas as coisas, o jardineiro da própria igreja. E teve uma vez, eu fiz uma viagem para o Rio e conheci lá um local maravilhoso, chamado do Chácara Tropical. E aí eu disse, rapaz, um dia eu queria, se eu fosse abrir negócio, eu queria abrir algo assim, que era um local muito charmoso, Deixa eu te aproximar aqui só um pouquinho. com muita vida. E eu disse, rapaz, isso é um modelo de negócio. Aí quando foi mais alguns anos na frente, aconteceu de a gente realmente, eu ter que partir para minha carreira solo, e eu resolvi abrir uma coisinha pequena, que foi esse Villa Garden da Rua Santa Elias, já inspirado em algo que existia. Então eu sabia onde eu queria chegar. Eu queria, até o cliente que eu queria atingir. Incomum, né? Geralmente a gente vai inventar experimentando, vai vendo. Não é só isso. Experimentando, sim, com certeza. Mas assim, o que é que eu disse? Eu queria atingir, ser um facilitador. Quando a gente ia comprar planta, a pessoa pegar o carro e ir lá para a aldeia, ou ir lá para o brejo, ou sair da cidade para isso. Eu resolvi colocar, ser um facilitador, para todo mundo que quisesse ter planta, ter uma decoração bonita, pudesse ir logo aqui no Espinheiro. Dentro de todo mundo. Então eu me tornei um facilitador, que as pessoas pudessem ter mais acesso à planta e ter aí uma qualidade de vida melhor no seu ambiente de casa. Então deu super certo, porque a escolha do endereço é uma coisa muito importante. Inclusive na arquitetura faz muito isso, né? E a Zona Norte é uma área que respira, né? O verde, né? Arbóreo. E o Espinheiro acho que é o bairro mais arborizado do Recife. Especialmente naquela região ali, que você pode andar de um canto para o outro, e num banco, e numa padaria, e não pegar nenhum raio de sol de tão arborizado, que é especialmente aquele miolinho ali do Espinheiro. O Espinheiro, para quem não mora no Recife, o Espinheiro é um bairro que tem aqui, que é bem central, e ele é tão arborizado que tem locais que você não consegue ter nem calçada, porque é uma árvore junto da outra, e a árvore cresce, leva a calçada junto, é aquele rolo. Aproveitar já até fazer uma pergunta sobre isso aí, pegar, né? Esse teu gancho aí. Nesse sentido, assim, Luciano, que tipo, a gente observa que na cidade, no passado, foram implantadas várias árvores. Eu não sei se o pensamento era ter calçadas mais largas, porque já sabia qual era a raiz, né? Como que ela ia se comportar e tal. Qual é a tua opinião em relação a isso? Né? Você tem uma árvore que ela invade a calçada, você inviabiliza, né, a acessibilidade e tudo. E por outro lado, você, não tem como arrancar uma árvore dessa de mais de 100 anos, décadas. O seguinte, hoje eu acho que inclusive é uma conversa que acho que a prefeitura tem que ter. Eu acho que a gente vai ter que mexer mais cedo ou mais tarde nessa questão de árvores. Eu sei que muita gente está nos prédios, vão descer, se abraçar com mais árvores, vão chorar, mas assim, a gente precisa, porque aquilo ali causa transtorno aos prédios. Repor de uma certa forma, né? Não, é só, de onde sair uma daquelas, por exemplo, são especialmente oitizeiros, muito grandes, né? Elas podem caber outras tantas árvores, não só colocar uma, porque você vê que o intervalo entre elas é até grande, porque as copas são muito grandes. E eu não sei se foi um erro, acho que foi falta de conhecimento da época. Entenda, toda árvore cresce e não para de crescer. Mas talvez as pessoas soubessem que o oitizeiro ia ter uma relação copa não muito favorável. Tronco e copa, porque tem que ter uma relação. Mas eu tô com 44 anos, eu tô
pensando nisso agora, aquelas árvores foram plantadas ou elas existiam plantadas. e a rua Dá se pra ver que adaptou a foi elas? plantada. Foi ali, Dá pra fez ver. parte de uma arborização da cidade. Rapaz, Né? eu tô me sentindo tão burro. Mas a gente poderia pensar assim, de outra forma também. Vai que na época, no projeto deles, né, no plano diretor, era o seguinte: a calçada ia ser mais larga e tal. E a cidade foi Ou enchendo, então enchendo, eles só enchendo. pensaram Porque na as ruas- sombra. As ruas já são estreitas. Eu não creio, não. Eu não creio, não. Por exemplo, hoje, por experiência, algumas prefeituras em outros estados, por exemplo, já usam outro tipo de árvore que tem uma relação de tronco-copa muito melhor. Uma planta que tem uma copa maravilhosa, mesmo com um tronco um pouco mais fino. Mas entenda, ela vai crescer também, só que ela vai demorar mais tempo Sim. para causar o transtorno. E a gente não pode dizer assim, vamos limitar demais esse crescimento, porque a gente não domina totalmente Claro. não dá para tolher a planta a vida toda. Tem uma hora que realmente... É um negócio assim, tu puxou esse gancho, eu já tô com outro gancho aqui. É uma coisa que talvez quem mora em outras capitais também sinta isso. Requalificação de calçada é uma coisa que sempre gera uma polêmica. Porque muita gente fala que requalificação de calçada não, cada dono de casa que cuide da sua calçada. E eu não vejo uma lógica nisso. Não era melhor padronizar? Não era melhor você ter calçadas com acessibilidade, calçadas com, inclusive, não sei o nome daquilo, aí vem meu Arnaldo César Coelho. Qual é o nome, Luciano? A faixa de transição Aquela faixa para os deficientes visuais sentirem onde é que estão passando, tátil, né? o piso piso tátil. Pô, não é melhor você requalificar? Ó, o padrão é esse. E vamos lá, vamos fazer a cidade dessa forma. Tá vendo isso, né? Se eu olhar aqui, como eu moro Tem aqui na mudado região, bastante, tem, né? por exemplo, uma grande parte ali, especialmente do espinheiro, tem uma empresa que está tirando todo e qualquer tipo de calçada, até mesmo que seja igual que ele vai colocar. Ele tem Pra nada poder de garantir cumprir o processo, né? Garantir um processo, até o contrato dele, e está colocando tudo um tipo só. Você pega, por exemplo, a Conselheiro Portela, que é a calçada do começo ao fim, é um tipo só. E eu não sei agora, a responsabilidade realmente é de manter aquilo. Sim. Quando houver uma reforma, se tiver que quebrar, repor, né? Quando existe um... Mas assim, tá ficando Entendi. fantástico. Se isso pegar em toda a cidade, porque na verdade aquilo lhe convida a caminhar mais. Não é verdade? Porque há uma continuidade. Aquilo ali, até visualmente, aquilo ali Começou é muito mais forte na agradável. Zona Norte, mas já chegou em Boa Viagem, certo? Que é aquela situação, você tem um cadeirante de um lado da calçada, ele não precisa descer, passar pela rua e subir, é um nível só. É o que eu chamo de faixa de transição. Ele vem da calçada, aí eles fizeram tipo uma lombadinha, né? Uma lombada, Sim, Já é tá, o que aquela caminho faixa. Uma lombada, foi como fosse uma faixa pedestre, ficou Que uma muita lombada. gente criticou, mas na área Suspensa, da né? Jaqueira, pra mim ficou perfeito. Perfeito, aquilo ali. Ali Perfeito. antigamente não conseguia Não, caminhar ficou. nas calçadas. Você o vem ali cadeirante- da Praça Fleming, né? Pra poder pegar ali. Você vê ali que ficou tudo levantou, ficou legal. então você ficou bom porque as pessoas gente- passam de bicicleta, As tinham pessoas não podem dificuldade. esquecer. A gente tem, a gente não tem dificuldade de mobilidade. Ou a gente pode até vir a ter, né? No futuro. Mas para quem tem, é muito necessário. Aquilo ali é qualidade de vida para quem usa uma cadeira de roda. Respeito mínimo, na verdade. É. E aí eu Mínimo de fico pensando dignidade, também no capacidade. ordenamento urbano, porque assim, eu acho que a grande coisa, a gente trazendo já para um lado mais filosófico talvez, mas a grande coisa nessa história de calçadas, por exemplo, é sensação de pertencimento. Eu vejo muita falta de sensação de pertencimento. Aqui é a minha cidade. Aqui é a minha rua. Eu quero que esteja limpa, que esteja organizada. Eu não vou pegar, sabe? Pô, tem que ter o comércio ambulante, ok, tem que ter. Você ter a vida sua lá, o seu emprego. Mas vamos cuidar. Então eu acho que essa parte, por isso que eu falo assim de deveres, a gente conversou antes aqui de começar o programa. Deveres e direitos do cidadão, não só direitos. E esse dever, eu sinto que ele não existe, essa identificação com o que o poder público faz, porque não há sensação de pertencimento. Não sei o que vocês acham disso. Você que trabalha com urbanismo também, pode me dizer isso. Pertencimento e também a questão da responsabilização, né? Porque tem a questão da impunidade. Porque muitas vezes a prefeitura implanta um projeto legal, equipamentos urbanos bons, mas a depreciação é absurda. Então, assim, eu fico observando esses equipamentos urbanos. Logo depois que a prefeitura implanta, já está pichado, riscado, detonado. Então tem um outro lado também do cidadão que não faz o papel dele, né? Enfim, eu acho que essa é uma coisa que tem que vir da base. Aí já é a questão da educação, né? Uma outra situação. E assim, realmente esse pertencimento, eu fico que assim, eu morei um tempo nos Estados Unidos e os caras já passaram por guerra e tal. Eu acho que isso mexe um pouquinho com o nacionalismo, de certa forma. Mas de forma mais micro, as cidades lá, o jeito até que eles falam é tipo assim, essa aqui é minha rua. Sabe? Então eles
cuidam disso. Às vezes, por exemplo, tem um cara que para um carro, você parou o carro aí no lugar errado, ajeita aí e tal. Eu vejo uma ligação com isso diferente. Você falou a gente falou das calçadas aqui, eu fiquei me lembrando do espinheiro, pô, tem a parte das árvores, tem. Mas na Jaqueira, por exemplo, você tem ali um comércio ambulante que às vezes a calçada está perfeita, pronta para um cadeirante usar, mas tem não pode, porque tem obstáculo, um né? isonô ali, tem um negócio aqui, tem uma barraca aqui, Sim. tem um lixo aqui. Né? Qual é a tua opinião, Luciano, sobre isso? Na verdade, isso aqui precisaria de uma conversa com esses ambulantes, tá? Talvez até padronizar o tipo de carrinho que eles levem Perfeito. e tragam, até porque se houver organização, todo mundo fica mais feliz, né? Haver um cadastramento e uma capacitação também, da forma de atender, da forma até de como manipular os alimentos que eles manipulam muitas vezes ali. Alguns que são assim, só um bombom, alguma coisa, uma água mineral, ok, mas existe também a manipulação. Então, eu acho que se houver um cadastramento e uma capacitação, acho que isso ajuda muito, né? E aí vem a questão, a gente vai para educação, né? O tempo todo vai para educação. A gente vai começar a falar aqui, vai para o tema educação, daqui a pouco. Mas eu acho que essa questão da educação, a gente pode criar alguns processos, né? Que eu acho que é o que a prefeitura está fazendo. Uma das coisas que acho que vem fazendo bem é o que o Luciano falou. A partir do momento que se gera ambientes agradáveis, certo? Você automaticamente convida a pessoa a curtir a cidade, a andar. Porque se estiver quente, se tiver com muita insolação, ele não vai ter ninguém ali. Mas tem sombra, tem banco, tem um paisagismo legal, um ajardinamento, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Que antigamente, na lei, quando a gente ia fazer o projeto, tinha lá área verde. Aí o cara jogava uma grama, área verde. Agora é jardinamento, eu tenho que ter plantas. Isso é muito legal para a cidade. Ajuda na acústica, no ruído, no combate ao ruído, do trânsito, do dia a dia. Aí Luciano tem uma praça nova, fica na Encruzilhada, ali perto, a praça, dizer assim, a Praça dos Caminhoneiros da Encruzilhada. Sei, e é demais. Junto ao mercado. Baobá, né? É atrás do mercado. Pertinho do Baobá. colado com aquele baobá. Que fizeram uma reforma. Meu irmão, tá maravilhoso. Olha, é muito legal. Eu passei um sábado à tarde, tava lotado. Olha, lotado. Eu nem sabia. Aí ia perto de Tonhão. Muita criança, exatamente. Tonhão, Olha, crianças, muitas, utilizando. Famílias completas ali, porque foi feito um equipamento, uma requalificação do equipamento, com tudo isso aqui, com relação a mobilidade, acessibilidade, tudo. Plantas, tá bonito, de tal forma que eu acho que constrange qualquer pessoa a danificar, né? De tão bem feito que foi. Então, aquilo é um bom exemplo. Eu convido qualquer pessoa que mora na cidade de Recife ir lá olhar. Vamos puxar a imagem aí. A gente vai puxar a imagem aí e colocar. Eu nem sabia que tinham reformado essa praça. Não, está linda a praça. Ficou bacana mesmo. Ficou muito porque realmente ela era de chão de areia, tinha uns brinquedos de concreto ali e tal. Isso. E os caminhões de frete que ficam ao redor para poder fazer o fretezinho deles. E aí é chamada a Praça dos Caminhoneiros. Não sei como está, mas hoje é muito legal, porque o Jardim da Beleza, mas criança utilizando é outra beleza também. Acho que faz parte de um jardim. Vida acontecendo, as pessoas dentro de um jardim usando. O jardim é para isso, para que a gente possa utilizar, né? E aí é porque assim, para mim, a história da gente utilizar a cidade aí traz outras questões. Porque, por exemplo, você tem um local bem feito que você poderia realmente utilizar muito, mas aí a gente tem insegurança, tem a violência, enfim, tem outras questões que entram. Mas eu concordo que você termina estimulando as pessoas a usarem um local se ele estiver bem cuidado, se ele estiver bem feito. Uhum. Eu adoro andar, por exemplo, quando eu morava em Aldeia, eu morei em Aldeia também, eu adorava sair de casa andando, eu morava no quilômetro 5 ali, perto do Retrô, na rua do Retrô, e andando até o quilômetro 10. E ali pro Bom Demais hoje em dia, mas antes tinha o Vila Aldeia e tal. E voltava. Então, assim, eu adoro andar na rua. Mas eu entendo que essa parte também de segurança é uma coisa que, por exemplo, as alterações de trânsito que são feitas aqui no Recife. As pinturas que o pessoal critica, tal, não sei o quê. Eu sou um crítico também, de certa forma. Porque o fato de dar uma atenção àquilo, para mim, já é uma coisa muito boa. Só que existe nessa equação esse outro lado. Por exemplo, muita gente criticou aquela ciclofaixa lá ciclovia, na verdade, da Agamenon. Eu não critico. Eu, sinceramente, era uma coisa que eu falava há muito tempo, eu devia ter. Porque a Agamenon liga Olinda a Boa Viagem, praticamente. Sim. Então, você tem que ter... Só que por que o pessoal não usa? Calor, insolação. Insegurança. Insegurança também. Verdade. Então, assim, é um conjunto... É difícil realmente lidar com isso. O gancho do paisagista, né? Eu acho que
ter mais implantação de verde e gerar mais sombra, porque se você não gerar, isso vai ser usado de fim de tarde para noite. É o que acontece com muito espaço público, por falta de arborização. É bem diferente. A gente mora realmente numa cidade, sei lá, num estado, numa região de muito calor. Se a gente não pensar no conforto térmico, a gente não vai conseguir que essas ciclofaixas tenham com a utilização correta. Eu podia assim, poxa, que legal, eu podia ir trabalhar de bicicleta. Todo mundo pensa assim. Eu queria muito. Mas não dá, você não vai chegar. Primeiro que a gente é uma cidade que é muito úmida, você transpira muito. A gente vive no aquário praticamente. Né? Com esse calor. Pouquinho mais. Não, hoje eu não viria pra cá, eu moro em Setúbal, eu não viria pra cá porque eu tô mal mesmo, eu tô com uma pancinha aqui que tá um negócio meio ruim. Então, hoje o que me impede é isso. Estímulo pra você. Exato, não. Vai poder ser bicicleta elétrica? Não, bicicleta normal. Por exemplo, se eu saísse de Setúbal hoje, pô, eu ia pra Boa Viagem, pô, aquela paisagem ali, perfeito aquilo dali. Eu confesso que eu não tenho medo, mas tem muita gente que tem medo de se assaltar. Uhum. E aí vou por ali e tal. Quando chegou no Pina, deu ruim. Eu não tenho aquela continuidade. Né? É verdade. Não tenho. Aí eu teria que ir pra ponto lá, aquilo é maravilhoso quando é dia de domingo ou feriado, que botam aquela ciclovia e tal. Ciclofaixa, na verdade. Então eu chegaria aqui na Ilha do Leite, tranquilo. Tem que fazer a ligação aí. Tem que fazer a ligação, só que aí é o que eu digo, que aí a nossa cidade não é preparada, não foi projetada para isso. Hoje em dia o que está se fazendo, quando bota aquelas pinturas e bota aqueles tocos, você está prejudicando a mobilidade dos carros, que ainda são a maioria. Eu não sei, me ensine isso, Luciano, porque na minha cabeça de não entendedor, o que eu penso é, se requalificar as calçadas, você consegue, na requalificação, implantar uma ciclovia ali. Melhor iluminada, melhor arborizada. Assim, é uma visão muito simplória minha pensar nisso. Tem que ver. Existe uma questão, eu acho que arborizar na totalidade, por exemplo, uma faixa daquela é impossível. Contudo, onde for possível, eu acho que tem que ser pensado e executado o mais breve possível. Até mesmo porque é o seguinte, a gente está falando assim, plantar árvores. Árvores demoram a crescer. Então, quanto mais a gente demorar a fazer, mais demorado vai ser também o resultado. Sem dúvida. Então, ao pensar hoje, onde é que a gente pode criar faixas totalmente onde a gente possa sombrear ao máximo e tocar isso o mais breve possível, entendeu? E que, na verdade, existe um reflexo, né? Por exemplo, assim, é óbvio que, como você falou, não tem como a gente arborizar uma ciclofaixa inteira. Não tem. Mas quando você começa a criar zonas verdes dentro da cidade, você começa a trabalhar essa temperatura. Trabalhar o ruído, a acústica da cidade. Então a cidade ela começa a ter uma zona de conforto bem melhor, assim, uma área de conforto bem melhor. E que vai dar um impacto no total, na sua totalidade. Mas é como você falou, demora. Então a gente já está atrasado. Então quanto mais tempo a gente demorar a tratar esse assunto na cidade, pior ainda. Tudo que demora tem que fazer logo. Não, é verdade. Porque se eu for comprar alguma coisa que é construída, pronto, em poucos meses está lá pronto e vai ser aquilo para a vida toda. Mas quando a gente planta árvore, a gente sabe que a gente vai ter que esperar o tempo dela crescer. Então, isso é uma coisa que é urgente, entendeu? No mais, a gente consegue comprar e fazer na hora. Deixa eu pegar Vamos lá, o jornalista batendo na cabeça aqui. Deixa eu entender, então. A gente tem uma cidade muito quente. Muita gente atribui o calor do Recife à construção de prédios muito altos na primeira faixa da Avenida Boa Viagem. Naquele litoral que barraria o vento. Não, assim, o senso comum, né? O cara leigo feito eu. Pô, João Pessoa, por exemplo, tem aquele limite e tal, não sei o quê, e aquilo dali chega e não barra o vento. Mas então quer dizer que se a gente arborizasse melhor uma cidade como Recife, Teresina, Fortaleza, enfim, a gente consegue reduzir calor e ruído na cidade? Eu não sabia disso. Calor e ruído, bastante. Na verdade, você imagina que uma calçada, um asfalto que está pegando sol, ele na verdade está absorvendo, está guardando. Quando chega à noite, ele ainda está dissipando. Ou seja, a gente, na verdade, tem muito mais horas de calor. Na hora que a gente pode cobrir e criar sombras no máximo de superfície que poderia absorver calor, a gente vai ter uma menor, dissipação de calor em outras horas. Retenção do calor para dissipação de noite. Se você chegar de 7 horas da noite, você botar a mão no asfalto, em qualquer lugar, apesar de o sol já ter se posto e não estar levando mais, ele continua quente. Na verdade, a gente tem mais horas. Lógico, e eu não corro, pensei né? nisso. Faço corrida de rua, né? Sim. Essa semana.
Então, se eu pegar, por exemplo, assim, se eu for correr num sábado à tarde, que eu já corri várias vezes, vou correr 5 horas da tarde, 5 e meia para 6 horas, já o sol já se pondo. Eu sinto o calor do asfalto, cara, vindo. Eu sinto, já tá sombra, mas eu sinto, o meu tênis esquenta. É isso aí. Assim, atrito é e do lógico, calor do é asfalto. bem lógico isso, só que, por exemplo, eu não tinha ligado o Tico com o Teco aí nessa história, não. É porque muita gente Mas liga faz sentido o total. paisagismo ou o verde, a questão de plantinha, né, da coisa estética, não é só estética. É o conforto, funcional também. bioclimático, Funcionalidade. então, Funcional. tem um Qual impacto muito seria, grande. qual seria, Wagner e Luciano, qual seria, então, qual seria o ideal, assim, não, pro Recife a gente deveria plantar tal árvores, ou, enfim. Mas, olha, isso é uma conversa, ela tem que ser bem multidisciplinar mesmo, assim, porque a gente tem que trabalhar aí junto com paisagista, que é muito importante, arquitetos, biólogos. A pessoa tem que entender que a árvore que vai dar na Avenida Boa Viagem, por exemplo, na primeira faixa ali, ela é uma árvore que vai ter que aguentar um pouco mais de maresia para poder performar dois. A gente tem que interpretar também vento, maresia. Assim, é difícil a primeira faixa ali, né? E depois a gente tem que olhar adentrando que árvores têm o melhor potencial para aquelas calçadas que são estreitas. Que árvores, quantas linhas de árvores podemos colocar nas calçadas que são largas. Abrir os alegretes mais, que são aquelas partes onde a gente abre para poder plantar as plantas, podem ser mais longilíneas. Você que morou nos Estados Unidos, como são as calçadas? Tem uma faixa de grama imediatamente. Exato. Bem cuidada, aquilo tem irrigação em qualquer lugar, não é verdade? E eles usam a irrigação dos dejetos. Por exemplo, você vai você manda para o esgoto, eles fazem um tratamento e colocam para reutilizar para aguar. Aquela água. E aí é o seguinte, e assim, pensar que tipo de árvore. Por exemplo, de vez em quando eu recebo uma imagem de alguém que foi na Argentina e mostra aquela rua que é toda roxa, assim, com aquele jacarandá mimoso, né? É lindo, né? Mas quando as pessoas daqui da prefeitura vão arborizar uma rua, por exemplo, bota um IP, um coisa, e quer chegar naquele resultado de achar lindo. Na verdade, eu gosto da organização. Eu preferia que um bairro todinho tivesse só um tipo de árvore. Setorizado, né? Setorizado. Até mesmo porque os tipos de calçadas são diferentes. Então, aquela tipo de árvore tem um potencial melhor de você poder utilizar naqueles tipos de calçada que tem. Pensar também que por exemplo, a Zona Norte, né? Que é uma, né? Enfim, que é mais estreito, né? Tem poucas calçadas e tal. Que usasse essa espécie determinada para a nossa Zona Norte. E Zona Sul... Qual seria? Vai, Luciano. Dá o jogo pra gente aí, Luciano, vai. Número. Vou dizer assim o nome de árvores que eu gosto de utilizar. O saputi do mangue aqui para a área mais costeira. E os ipês são árvores boas. Que eu acho lindos. A questão do ipê é só a questão da... A sujeira que dá. Lentidão, né? Que eu não chamo de sujeira, não. Eu acho lindo aquilo ali. O ipê Não, amarelo, eu acho. o ipê amarelo que é mais demorado mais de crescer. demorado, né? Mas, por exemplo, o resedar é uma árvore lindíssima, está sendo utilizado, uma empresa que está colocando aqui na Zona Norte bastante, que é uma arvoreta. Porque a gente tem que pensar também que existem fios logo em cima. Então não é qualquer árvore que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar árvore de pequeno porte, que são aquelas que são mais fáceis de manter embaixo das linhas de com copas que abram mais. Que abram mais, que são mais podáveis. Tem outras que realmente elas passam muito. Então, não é ver somente a estética. Ou usar somente ipês, por exemplo, e se ele tem um crescimento que vai me causar um dano aqui na rede elétrica, usar, sei lá, o felício, que é uma árvore fantástica de relação copa, tronco. É uma árvore maravilhosa, mas suja muito, entendeu? Tem que pensar, na realidade, de bairro para bairro, de calçada para calçada, não pensar somente na estética. Verdade. Acho que eu entendi. Agora, me veio na cabeça aqui o bom e velho coração de negro. Ixi. Porque boa Viagem cheio daquela árvore. Porque é uma planta excelente para o litoral. Excelente. Ela aguenta. Você vê que a gente tem dela na faixa de areia. Então é uma planta que aguenta. Só que ela causa muito transtorno porque suja muito, né? Cai muita folha. E outra coisa é o próprio fruto dela. Então, às vezes, um carro que está na velocidade cair, ele pode quebrar até um para-brisa de um carro, né?
Mas no mais, ela causa muito dano à calçada, né? Você vê a forma que as A raízes raiz, dela, ela levanta realmente calçadas. Então, É. não é uma planta adequada para isso. Para uma faixa grande, para um parque, é muito boa para parques. Eu acho que no passado sobrou semente, se não vamos plantar, joga aí, utiliza a semente, porque o que tem em Recife E dessa o árvore, né? crescimento. Então, você quer um resultado, você termina Ela cresce plantando rápido, ela. Cresce rápido. Cresce rápido. Tem áreas aqui no Recife, eu tô falando assim, de áreas que eu convivo mais, Uhum. que você olha assim e fala, cara, isso aqui ia ficar lindo, por exemplo, aquele canal da Visconde de Jequitinhonha, aquela margem Sim. daquele canal, que dali dava pra ser lindo, cara. E é largado. É porque tem as duas situações, né? Tem o... como volta a falar, né? O cidadão que não cuida da própria cidade, Não, joga sem lixo, dúvida, né? sem dúvida. Joga lixo demais no canal e tal. A prefeitura gasta, várias prefeituras gastam milhões, né? Pra limpeza e logo em seguida já tá sujo de novo. E tem a outra coisa que poderia ser uma gentileza urbana vindo do poder privado, né? Tem uma área ali em Boa Viagem que uma construtora aqui adotou embaixo do viaduto, botou um gramadão verde, limpou e botou um gramadão verde onde vai ser o empreendimento deles. Pô, mas é bacana isso. O cara pegou numa área pública, deixou bonito. Tudo. Aí tem gente que vai falar, não, cara, mas é marketing para poder. Beleza, mas que fique para a cidade. Deixa usar o marketing, mas usa para a cidade. Essa Faz relação com que... de pertencimento, essa coisa do estou fazendo bem pra minha cidade. Uhum. Eu tô sentindo falta disso. Eu sinto falta disso. Agora, bom, pelo que o Luciano tá falando aí, tem como fazer. Tem como fazer. Beleza. Como fazer. Melhorar. Muito. Tem como fazer, tem como melhorar muito. Perfeito. Por quê? Por que não faz? Aí vem uma questão mais jornalística, mas assim... É a pergunta do milhão, né? É a pergunta do milhão, Tipo assim, é porque realmente é muito difícil fazer, é muito caro. Não, é iniciativa. Realmente querer fazer. Querer fazer. Porque o resultado Entender é que o quanto que isso é importante, barato. o que gera de impacto positivo para a cidade. Não é caro fazer isso. Não é caro fazer. Claro, dentro das dimensões de uma cidade como De Recife. orçamento, né? De orçamento como Recife. Tudo é faseado, na é verdade. A gente está falando aqui que começou uma coisa que é lá no Espinheiro, agora já chegou em Boa Viagem, tudo é faseado. Sim. Então os gastos também são assim. É pegar um orçamento, é bom que esses orçamentos sejam bem abertos, que várias empresas possam participar, porque, vamos lá, a concorrência gera muito benefício para quem está pagando, na é verdade. Uhum. E eu acho que dá para fazer de forma barata. O resultado é qualidade de vida. Qualidade de vida. Qual é o preço da qualidade de vida? Pra mim, hoje, o que você quiser eu lhe dou pra você me dar qualidade de vida. Não é verdade? E eu não tô falando material, eu tô falando do país. Eu acho que tranquilidade. Teve uma hora que a gente falou de acústica, né? E aí tu gerou uma curiosidade. Total, eu não Vou sabia dar um que planta exemplo gerava que, assim, acústica. para mim, é o maior exemplo de acústica através da arborização. Que a gente chamava de Hospital da Tamarineira. Eu já tive a oportunidade de entrar. E ele está numa avenida muito movimentada, né? Sim. Então passa ônibus direto, carro e tal. Se você entrar, for lá dentro, você não escuta a avenida. Você está no meio de Você não escuta Sério? três avenidas. Você não escuta tá nada. No U ali, 3. Quem tem a Avenida Norte, É verdade. a Rosa e Silva E a Padre Roma. Padre Roma. Padre Então Roma, são três. Eduardo, você não escuta. Você não É escuta os sério? ônibus. Barreira acústica que as árvores Elas quebram fazem as ondas naturalmente. sonoras, né? As folhas quebram. Cara, eu não os galhos sabia desse quebram, negócio. mas- É fantástico. Então aquele nosso projeto de colocar aqui uma parede de plantas. Vai. Isso vai. ajuda bastante. A gente tá pensando, viu, Luciano? nessa parede aqui que a gente colocou uma acústica. Isso foi uma coisa Isso aí mais foi minha. o toque do jornalista. Isso foi o toque do jornalista acostumado com estúdios comuns. Isso aqui não é um estúdio comum. E Wagner, rapaz, não bota não. Não, porque vai precisar. Quando eu fiz o teste de acústica, eu digo, rapaz, peraí. Aí arranquei umas 4 aqui, digo, deixa eu ver de novo. Resultado, vamos Os próximos episódios repaginar já vai isso tá aqui. repaginado isso aqui. Repaginado, e a gente pensou em colocar, quer dizer, eu tô pedindo a Wagner para ver se cabe no projeto dele a gente colocar uma parede aqui biofílica, né, que chama assim, né? É um toque biofílico, né? Eu acho que todo e plantas qualquer e tal. ambiente, todo e qualquer ambiente que tiver verde, ele é muito mais agradável. Eu não Ele tenho é dúvida muito disso, mais- cara. Eu sou do mato. Você pronto, morou em aldeia, Eu sou do você mato. sabe o que é isso. Você que é um camarada que E aí gosta tem a questão da projetar memória, com né? verde, Das nossas memórias, tipo, da nossa infância, como que era a casa das nossas avós? Cheio de planta, cheio de avenca, cheio de alfinete, né? Roubando cheio de... manga do vizinho, Sempre jambo. tinha, sempre foi muito envolvido. Existe- E sabe o que é perigoso? Dessa geração que está agora, não está tendo esse contato. Não está tendo esse Ah, mas não contato. tem. Mas lá vai ter que ter um resgate. Eu acho que É. isso aqui vai ser Depende da gritante. gente, né? A necessidade, as pessoas vão virar. Estão virando um pouquinho. Eu acho que as pessoas estão... você está falando assim, mas eu acho que as pessoas estão olhando mais. Você vê as escolas hoje, elas
promovem mais o contato com Eu acho que a ele, geração né? mais nova, não a de 20 e tantos anos, a mais nova, que hoje está com os seus 12, 13, ela já pensa diferente. Tem uma consciência maior de preservação que Eu está acho. sendo inculcada, especialmente nas Pela escolas, educação, né? pela Pela educação. Então, acho que a gente vai colher frutos mais na frente. Uma palavra nova que surgiu de um tempo para cá, chamada biofilia, né? Assim, e aí falar de biofilia, para mim, é fantástico, porque a gente está falando assim de cidades verdes e aquilo ali causa mais qualidade de vida, bem-estar. E aí eu digo assim que a biofilia, a palavra é nova, Sim. mas por uma coisa que é tão sempre presente. Vamos lá, você chega num ambiente que está bem verde. Você não tem mais vontade de ficar? Eu me sinto com certeza. mais paz. Com certeza. Olha, eu digo assim, ó. Edificações antigas que a gente tinha uma abertura, um ato que os arquitetos faziam com muito bem feito. E você tinha um grande jardim no meio, você tinha as plantas em galerias caindo, né? Assim, Era muito comum. Casas antigamente eram muitas casas pátio, né? Que tinha aquele jardim no meio. que eu uso bastante esse artifício, porque eu vi uma casa que vocês fez. até fizeram lá o jardim interno e tal. Nossa, pra mim, fazer o contato da natureza internamente também é muito importante. Você passa por dentro da casa e tá ali com a vegetação dentro da da casa. casa. Para onde você for, tem dentro. Você não precisa nem olhar para fora. Dentro da casa já está participando. Aquilo ali é Porque às vezes, vou perfeito. dar um exemplo. Essa casa que a gente fez, né? Tem um átrio dentro e chove, molha e ela é vedada por vidro. E tem um jardim dentro. Aí fala assim, mas a casa é inserida num espaço tipo uma fazenda. Então lá fora tem um verde. Tá, mas e na hora que eu tô com as janelas fechadas? Ou com as cortinas fechadas, baixadas? Eu vedei a minha vista externa, né? Certo. E aí quando eu saio de um quarto, vou à cozinha e tal, eu vou passar por esse jardim. Então eu faço o que o ocupante, o morador, passe e tenha um contato direto com a natureza, entendeu? Sabe que eu não consigo mais, não é um problema, mas é uma coisa que eu tenho ultimamente. Quando eu morei em aldeia, eu parei essa história de usar ar-condicionado. E eu dormia com a janela totalmente aberta. Então durante o dia, eu tô vendo mato verde. Durante a noite eu tô vendo estrela. E eu hoje, que eu fui morar em Boa Viagem, que a gente tem que fechar a janela, eu me sinto meio claustrofóbico. É como se eu tivesse sendo enterrado dentro de um negócio de concreto. É isso que quebra essa biofilia, que falo, quebra essa história? Não, a biofilia é o seguinte, vou falar de biofilia, eu já vou um pouquinho para trás. Vou até dizer assim, a gente é feito porque você se sente muito melhor num ambiente bem verde. É porque na verdade, a gente é feito da mesma matéria que essa planta aqui, pessoal. O que ela consumiu da terra para se fazer é a mesma coisa que você. Tem alguma coisa que eu estou vendo aqui desse cabelo, dos que estão na sua cabeça, ou que já caíram, de tudo que eu estou vendo que não veio da terra. Vamos lá. Nada. Você se alimentou, sua mãe se alimentou para lhe gerar, para lhe dar o leite, o colostro, não é verdade? Isso. E assim tudo sai da terra. Então a gente depende diariamente do agricultor, que eu digo assim, pronto, vou até vir mais para trás. O agricultor, para mim, é o profissional mais importante do mundo. E nessa escala, assim, seguido imediatamente por ninguém, de tão importante que ele é. Hoje você precisa. Eu estava esperando ele dizer qual era o seguido. Não, seguido exatamente por ninguém. Eu vou dizer assim, você imaginar, é o médico. Nada assim, é o médico que é mais importante. Entenda, o melhor médico que já existiu, ou que está vivo, ou que já foi, ele, para tomar o primeiro colostro, para ele ver o primeiro dia, alguém plantou, a mãe comeu e produziu aquele colostro, senão não seria nem possível nem o primeiro dia de vida dessa pessoa. Não é verdade? Verdade. E todos os dias são assim. Então, a gente tem que, na verdade, nos render que o agricultor é o profissional mais importante. Ele está tirando da terra para dar para a gente e a gente se formar. Quando eu digo que a gente é feito da mesma matéria, a Bíblia já fala que veio do pó, e do pó a gente vai voltar. É do pó, filho. Do pó. Verdade. Entendeu? Tudo foi tirado do pó. É só a receita que é diferente, né? A massa da planta é uma receita diferente da nossa receita aqui. Combinam carbonos de forma diferente para se transformar mas nisso. É vindo tudo da mesma e assim, matéria primária. Cara, tu foi longe agora. E aí? Mas é verdade. Mas é legal para gerar consciência, né? Sim. Porque senão fica muito superficial. Essa questão da biofilia é tão legal. Tem gente que é imbecil o suficiente para dizer assim, por mim pode transformar a Amazônia num estacionamento que eu não estou nem aí. Não tem gente que não, diz isso. Tem. Não é possível. Ou para polemizar, ou realmente essa pessoa não está nem aí. Vamos lá, tá se falando agora de Recife, que é um dos maiores calores, porque tá quente a cidade, né? Eu acho que, eu não lembro de ter, rapaz, esse foi muito quente esse verão, viu? Mas, tem uma outra coisa aí, tem atividade estelar, né? Que o Sol tá no 11º ano, é o ano que tem mais atividade. Tá de mau humor, tá de mau humor. Eu gosto de astronomia, então eu aprendi isso aí, é o ciclo da estrela mesmo. Seja o que for, mas entenda, essa questão se a gente produzisse locais
mais verde. Eu não falo nessa questão de transformar a Amazônia em estacionamento, isso gerar mais calor. Eu falo assim, a questão da pessoa não estar nem aí pro verde. Mas esse mesmo imbecil, ele quando vai no restaurante, ele vai escolher a mesa dele, ele vê aquele lugar mais verde, mais bonito. Inconscientemente. Ele vai sentar ali, vai puxar. Inconscientemente. Sério? Vai comer tudo que saiu da terra, uma salada bonita, vai pedir a conta, vai tirar uma selfie virado para a planta, que é o lugar mais bonito ainda, vai postar, vai embora, repetir a mesma coisa, pode transformar a Amazônia numa coisa. Ele não sabe que, na verdade, inconscientemente, ele é fruto da biofilia, ele tem aquilo. Ele, sem a consciência, ele escolheu o lugar mais verde, ele vai num shopping que é bem verde, ele pede lá a comida dele, ele demora mais naquele local. Por quê? Porque isso aqui, ó, isso aqui é o termômetro. Se isso aqui tem vida ainda, é possível nossa vida. No dia que o verde não puder existir, de alguma forma, a gente já tem morrido há muito tempo. Entendeu? Acho legal isso aqui é o termômetro, isso aqui é o que dá a consciência. Existiu verde, existiu esperança, existe vida. Então, verdade. A gente é feito da mesma matéria do que essa plantinha aqui. Olha, é tão importante isso que tem algumas pesquisas que foram feitas quando eu fiz pós em neurociência, neuroarquitetura, e mostraram pra gente lá algumas pesquisas que era até o caminho que o funcionário fazia até chegar à empresa interfere na vida dele, no dia dele, inconscientemente. Ou seja, alguém que mora num centro aqui perto, nos Pinheiros, sei lá, e ele vai fazer um trajeto que a cidade é mais arborizada e tal, ele chega inclusive mais tranquilo e mais calmo. Ele produz melhor durante o dia. Ou então, e aquele funcionário que é numa selva de pedra, que é um bairro que é muito caótico, não tem verde e tal, ele chega mais estressado. E eu preciso concordar com isso, porque quando eu morava em aldeia, você tem uma vibe diferente, né? Cara, eu saía de aldeia aqui. Como eu fiz muita obra lá, toda vez que eu descia bocejando. Mas desce a ladeira ali já bocejando. Impressionante. Aí eu fico pensando assim, por exemplo, eu tive esse choque. Eu fui criado pequeno em apartamento até 2013, ou seja, até os 33 anos em apartamento. E aí, a partir de 2013, eu fui para casa. E essa casa da gente lá em aldeia, ela tem uma mata atlântica dentro dela. Então, assim, aquilo me acalma de um jeito. E aí, quando eu voltei agora para apartamento, isso tá me fazendo falta. Aí eu pergunto, até porque o CasaCast traz isso, né? Dicas também para quem tá aí assistindo resolver essa parada. Eu posso transformar um apartamento, por exemplo, em Boa Viagem, num centro que é concreto puro, num ambiente que eu vá me sentir feito numa casa? Pode, na verdade. Pode mesmo? Pode. Inclusive, a gente pode até falar de um movimento que houve. A pandemia foi uma coisa que aconteceu. Inclusive, pode até botar depois a foto do apartamento do Luciano, que eu acho massa. Eu fico admirando toda vez que eles postam alguma coisa. Na verdade, assim, eu moro no local, lá em casa não é casa de Ferreira Espeto e Pau, não, tá? Eu gosto e eu tenho. O meu apartamento é muito agradável. E se você olhar para minha casa, poxa, que lugar agradável. E você não vai reparar nas outras coisas. Vai chamar tanta atenção as plantas que eu tenho lá. Verdade. Talvez você não sabe nem qual é a cor do meu móvel, apesar de... mesmo. O que eu estou observando é... Não, tem móveis, é bem confortável, mas ninguém repara, porque as plantas tomaram o protagonismo da decoração do meu apartamento. E meu apartamento realmente é muito agradável por conta das plantas. Eu moro num apartamento que não tem varanda, que foi que eu fiz, coloquei um montante de mármore e tem um monte de vaso de plantas. Você olha assim, parece um jardim único e é bem orgânico. Tem planta que sobe até pelo teto, tá agarrando no teto, por exemplo. E é muito... Uma selva particular. Particularmente é muito bonito meu apartamento por conta disso. Na pandemia, as pessoas que não puderam ir aos parques proibidos, entendeu? Sair, as pessoas começaram a fazer um movimento de trazer a natureza para dentro. Verdade. Quando a gente fechou a loja, eu pensei que nunca mais a gente fosse abrir, fosse quebrar de vez. Você fechou a loja na pandemia? Fechamos, porque fomos obrigados. E quando fechou, eu disse, pronto, agora lascou. Só que depois de algumas semanas, alguns dias, as pessoas começaram, através do WhatsApp, querer solicitar planta. As pessoas, já que não podiam ir aos parques, certo, elas começaram a trazer e morar com plantas. As pessoas mudaram até a forma de se relacionar com plantas. Quem tinha uma plantinha hoje tem 10. Quem não tinha nenhuma tem 2 ou 3. Pelo menos. Isso mudou muito até o mercado de paisagismo e de planta. A pandemia. Porque eles viram tanto que aquela presença
de uma plantinha, ou de uma plantona, ou de muitas. E muita gente fez disso um hobby até. Começou a, na realidade, para não ficar doido, começou a cuidar Paranoico, planta, né? Paranoico, criou pet também. Houve também uma questão. Tem um amigo crescente, que trabalhava tinha um canil e era decorador. Decorador naquela época não tinha evento, coitado. Aí ele começou a Tinha decorar os evento. cachorros. Não, acabou. Ele começou a vender cães, como a demanda Tão alta, por né? pets, seja por um porquinho da Índia, por cão, aumentou. A gente queria mais Contato. contato com a Com a natureza, natureza. aquilo que não era somente gente, mas Sim. aquilo que remete realmente Isso. a uma natureza mais primitiva, né? Rapaz, aí vamos lá. Tô aqui o nosso telespectador, o cara tá aqui e vai, pronto, vou comprar um apartamento. Pô, só encontrei um apartamento, deixa eu dizer um bairro aí bem complicado, em termos de não ter verde. A Várzea tem verde, né? Tem bastante. Madalena, Torre tem um pouco menos, mas ainda tem, né? Eu acho que Boa Viagem realmente é o bairro que tem menos verde, infelizmente. Mais ou menos, acredita? Porque tem áreas pontuais, porque Boas tem áreas Olha, pontuais, né? Infelizmente, a maioria da população mora em bairros mais periféricos, né? Uhum. Ou não, então em núcleos aqui dentro da cidade. Eles que são mais sofrem, porque eles não têm calçada, eles não têm nada, é tudo muito grudado. E você Não tem olhar nem ali, espaço nem pra ter não tem espaço, não árvore. tem espaço para nem conviver. Por exemplo, se a gente for olhar a qualidade. periferia, né? Periferia. Os morros, por exemplo. Não tem. E é pior, né? Porque Não, tava tentando lembrar de um bairro aqui no Recife que não tenha muita árvore, assim. Aí fui Seja buscar mais aqui, árido, né? Campo Grande, fui buscar. Tem um pouco mais. Campo Espinheiro Grande, tem muito. Campo Grande tem um potencial muito grande de ter muito mais. Você está falando aqui Campo Sem Grande. dúvida. Tem um potencial gigantesco. As calçadas são até mais decentes, na É, verdade, tudo mais isso. largas. E não tem. É. Não, assim, é um E bairro tem que ruas poderia ter muita arborização. transversais ali que são bem boas, né? Assim, são bem E é um largas e bairro, tal, que dá pra implantar eu sou bastante. suspeito que eu morei lá. É um bairro tranquilão, cara. Uhum. E Campo Grande, você vê estrategicamente Campo Grande aqui no Recife e fala assim, tá, eu quero ir pra Avenida Norte, tá do lado. Eu quero ir pra Gamenon, tá do lado. Eu quero ir pra Olinda, tá do lado. Eu quero ir pra Boa Viagem. Bicho, tu pode pegar pelo centro do Recife e tá do lado. Pela É Gamenon. fácil, é fácil. E não é um bairro super populoso. Não é. Tem muita casa, né? Tem muita casa ainda, tem ruas que são calmas ainda. Afogados eu acho um bairro mais complicado. De fato. Pronto, aí, Afogados seria um bairro que Não é pra muito fazer um arborizado, trabalho Muito mais... pouco arborizado. Muito pouco arborizado. Muito pouco. Muito pouco. Em Biribeira, Você um pouco mais Também, afogado. Não, Imbiribeira. Imbiribeira precisa. Outra coisa, a Imbiribeira ali, entre a Imbiribeira. Não, tudo lá da Imbiribeira, todas as ruas são largas. E por que não tem Verdade. tanta Falta só arborização? um olhar, né? É por isso que eu perguntei assim, cara, Todas as ruas são é largas. difícil Foi fazer. planejado, né? Foi um bairro planejado para ter ruas Não, eu largas. acho que não é difícil, não é questão de difícil fazer, não. É como a gente colocou, é falta de consciência mesmo, de se conscientizar do quanto que é importante para a cidade, entendeu? De saber a importância, porque, como eu falei, tem muita gente que acha que é estética, e não é estética, é uma questão de saúde, inclusive. Eu tenho uma mente simplista. Eu confesso que eu tenho. Que assim, eu às vezes passo por cima de processos que eu digo assim, tá, pra chegar ali tem que passar por isso. E eu vou logo pro finalmente. Então, por exemplo, hoje, vamos supor, eu vou assumir a prefeitura do Recife. Você é ansioso ou não? Totalmente, né? TDAH total. Aí vamos lá, Luciano, eu sei que é um cara que entende de paisagismo, tal, não sei o que, eu vou assumir o Recife como prefeito. Se você me apresenta que isso é se tu botar mais árvore na cidade toda, tu vai melhorar o ruído e tu vai melhorar o calor das pessoas. Como é que a gente faz? Uhum. Um exemplo. Vamos fazer o levantamento. Quanto seria para o projeto inteiro? O projeto vamos fazer inteiro vai fases. dar 10 bilhões de dólares. Beleza. Eu consigo fazer como? Pega o meu orçamento aí. Tá entendendo? Aí a gente segrega aquilo dali e faz em fases. Uhum. Mas tipo assim, vamos fazer. Fiz. Eu sei que, eu tô falando assim, parece que é muito fácil, né? Que é só o prefeito ter a vontade de fazer e fazer. Mas não sei, tem vereadores, Existe dificuldade. tem dificuldade. Mas eu fico pensando assim, quem criaria dificuldade numa coisa que só traria o bem? Acho que ninguém. Acho que não. Também acho. Eu acho que isso aqui, essa pauta, ela é muito bem-vinda. E quem realmente assim fizer uma alteração na cidade e deixar uma marca Uhum. para Próximas gerações, próximas inclusive, gerações, né? entendeu? Eu digo assim que, por exemplo, o jardim. O jardim é a única coisa que ele não envelhece. Uma construção. Sim. Vamos lá, você faz uma casa linda. Mas daqui a alguns anos o vidro já vai estar precisando trocar porque ele já está com aquela coisa que não Verdade. limpa mais. Quantas pinturas anuais daqui a todo ano você pinta uma frente, casa? verdade. Geladeira você troca tudinho. Mas o jardim e a planta não, ela só amadurece.
para o ano essa planta está melhor. Daqui a 10 anos essa planta está melhor. Ela está dando mais frutos, está dando mais sombra, está dando mais verde, está dando mais vida, está dando mais tudo, está sequestrando mais carbono. Então, é a atitude de fazer agora, para que a próxima geração colha e você possa assim dizer assim, eu cumpri uma missão linda para a próxima geração. Então, eu acho que essa é uma pauta linda, só traz benefício, zero malefício. E eu fico pensando o seguinte, vamos lá, a gente está num mundo polarizado, certo? Não, mas eu digo assim, zero malefício, mas pode causar um transtorno. Alguém pode querer, de repente, construir aqui, fazer uma entrada de um prédio que tem uma árvore na frente. E não dá para desviar. Sim. Poxa, então de tantos, vamos tirar uma. Eu acho que ninguém tem que ter ficar bom senso, se abraçando né? com isso, não tem que ter bom senso. E dá para transplantar a árvore de um canto para o outro, né? Depende Sem da matá-la. situação, sim, né? Dá. Entendeu? Pronto, vamos lá, fazer. Mas o pessoal tá assim, também numa. Eu sou do verde, entendeu? Mas eu não gosto de ninguém que é sem senso, não. Aquela árvore tá ali causando transtorno e as pessoas não deixam matar, porque a gente vai poder compensar isso em outro local, mais à frente, em outro local ali. E vamos parar de se abraçar com as Tira árvores. uma, mas planta 4, 5, Quando não- compensa, entendeu? Quando não for numa questão essencial, for uma questão tola, realmente, vamos evitar derrubar as árvores. Mas a gente vai ter que repensar essa questão. Sim. O espinheiro é um exemplo disso aí. O que eu não sou a favor, por exemplo, é que tem até uma lei, né? Tem toda uma regulamentação sobre isso, que é compensação ambiental, né? Porque quando você tem uma compensação ambiental de uma determinada área para fazer alguma construção, alguma coisa nesse sentido, você vai mexer no clima, no bioclima daquela região, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. Foi instalar a SWAP. Teve uma compensação ambiental absurda por causa do, né? De todo o sistema que tinha lá, do impacto. Não teve a compensação ali, foi só impacto. Mas né? você entende, por exemplo, assim, que não adianta o estaleiro, por exemplo, comprar uma área em aldeia e dizer, pronto, essa área aqui ninguém é intocável. Para lá vai ter um impacto na região. Sim, tem que Ok, ser na mesma ele região, né? exato. Pelo menos mais próximo possível. Tá entendendo? Tá, então tem que ter esse cuidado com essa questão da compensação ambiental por causa disso. E outra questão que podia fazer para esse pessoal que gosta de se abraçar com árvore, pessoal, continue se abraçando com Ele tá árvore. arretado com o pessoal que se abraça em eu acho árvore. que, vamos lá, vai derrubar. Por quê? Por isso. E vai ser compensado onde? E essas pessoas, em vez de somente se abraçar com árvore, não. Fiscalizem que essas árvores. Exato, Vê que papel bonito. Perfeito. Porque ela cumpre um papel lindo para a sociedade se ela for uma fiscalizadora. Se Para saber que se as disponibilizar, árvores né, para se poder... as 10 árvores que foram colocadas no lugar daquelas serão replantadas no local decente. Mas aí vem aquela e história, cuidadas. não, quem tem que fazer isso é o poder público. Isso é um defeito grande do cidadão brasileiro no geral. Que acho que tudo é o... Tudo, não, o dever é do poder público, o direito é meu. Não, cara, você tem dever também. Você tem o dever de fiscalizar, como você está falando. Eu me lembro, pronto, agora no aeroporto mesmo, a AENA limpou aquelas árvores todinhas ali, né? Foram acho que 40 árvores que eles tiraram. Eu confesso que eu me assustei. Pô, pra que tirar as árvores? Porque ali é uma calçada larga. Não, porque vai fazer uma requalificação na calçada. Eu fiquei me questionando. Pô, não dá para fazer com aquelas árvores lá? Mas eu não sei, por exemplo, se eram árvores mais velhas que tinham risco de queda, poder cair para dentro do aeroporto. Enfim, não sei. Às vezes é a espécie, né? Você não é a espécie que é inadequada. Eu não enfim. sei. Não sei. Agora, assim, eu acho que essa é uma pauta, vamos dizer assim, é um assunto. A gente está num mundo polarizado, né? Então tem a galera aí, esquerda, direita, Pessoal, embaixo, cima. entenda, eu já vou ser. Alguém já vai falar de mim, Não, Luciano. mas eu- Vou olha, derrubar as árvores dos. Não, Se pessoal. tem um cara que não liga para isso aqui, sou eu. Pronto. Fique tranquilo. Vamos falar de mim. Mas, por exemplo, eu acho que é uma pauta que atende aos dois extremos. Porque, veja, o cara que, por exemplo, quer se abraçar com a árvore, ele quer que você plante mais árvore na cidade. Você está falando disso. É isso. O cara que não quer se abraçar com a árvore, mas ele está achando quente, ou quer a calçada mais bem feita, ele vai ter estudinho também. Então, atende as duas coisas. Eu fico só pensando no seguinte, aí que tá. Eu tenho uma dificuldade de entender porque pessoas colocam outras questões à frente de questões que podiam ser solucionadas. Nós temos 200 problemas hoje numa cidade. Pode ser Recife, pode ser São Paulo, qualquer um. Cara, vamos lá. Problema 1. Esse aqui. Como é que a gente resolve? Tem solução? Tem. Vamos. E eu não vejo essa coisa andar, entendeu? Por isso que eu perguntei assim, pô, realmente plantar mais árvores então melhoraria o calor? Tá faltando o quê? Tá entendendo? O que é que tá faltando pra gente fazer, então? Aí eu trago pra história da casa. Então vamos lá, se eu quiser fazer no meu micro-organismo ali, como é que eu faço? Eu ligo pra tua loja, como é que eu faço? Comprei um apartamento em Boa Viagem. Pronto. Só tem concreto. Vai uma empresa feita nossa, tudinho assim, olha, eu vou
vem um profissional aqui para escolher a planta correta para o local. Porque não adianta você querer colocar uma planta que gosta de muito sol no lugar mais interno da casa. Certo. Então, escolhendo bem a planta, escolhendo o local adequado, você tem sucesso. Porque é ruim também a pessoa fazer aquilo sem ter uma orientação e daqui a pouco ter um insucesso, ver a planta lá minguando. Vai morrendo, fazer cagada e vai você dizer acha que a planta é que é. É que é o problema. É que é o problema, eu não consigo cuidar de uma planta. Todo mundo consegue, entendeu? É só escolher o local correto dentro da casa. Falando de arquitetura, eu já falei até para Wagner, inclusive o que ele pensou naquele projeto que você falou, foi pensar a partir do verde, você criou uma casa. Foi. E, na realidade, Wagner sabe disso, os colegas arquitetos que vão escutar, não existe nenhuma finalização, uma foto bonita que você vai colocar no Instagram, no seu portfólio, se você não pegou e não colocou uma plantinha ali. Não tem. Sempre vai faltar uma coisa. Você pode estar com a cortina mais elétrica que existe, aquela que zzz, você pode estar com a lâmpada mais moderna que tiver. A mesa, qual é o melhor material de mesa hoje, assim? Topada aí. Diz aí, Wagner. Aí eu não sei Decton, não. uma pedra que não risca, que não arranha, Decton mesmo, por exemplo. Decton. Não bote o elemento verde naquela foto e você vai dizer assim, ficou faltando alguma coisa. Rapaz, eu não gostei daquele projeto, ficou faltando alguma coisa. O que eu disse pra Wagner, quando a gente terminou aqui, eu disse, Wagner, tá faltando só a decoração. Os Exatamente, verdes, é né? verdade, é Umas verdade. plantinhas Olha, e tal. é Berenice tá aqui, ó. Berenice, essa aqui é Berenice, ó. A planta dele tem nome. Ela é fotografada, todo projeto ela leva pra fazer, porque quando o cliente finaliza, normalmente ainda faltam umas coisinhas, né? Essa aqui é quem, Wagner? Essa aqui. Essa aí, Cláudia. É Cláudia. Você Tá. pode botar qualquer coisa e ainda vai faltar o verde. Olha, Mas eu não tô ficando louco não de botar nome, não. É só Você vai se brincadeira, abraçar com árvore, não, fala a verdade. Não vou me abraçar vai, não, vai. entendeu? existe uma lógica de quem conversa com a planta é mais bonita, tá? Daqui a pouco eu falo pra vocês. A Pronto, planta tem é uma linda, pergunta aqui, porque é quando eu linda. falei que a gente ia ter esse podcast, tem uma pergunta aqui muito interessante, que eu acho que tu vai, assim, acho que a turma vai querer ouvir essa tua resposta, que eu também tenho essa curiosidade, mas já eu coloco. Tem um momento das perguntas. Olha, né? duas clientes chegaram na minha loja, isso lá na rua 48, e cada uma comprou um apartamento de milhões, né? E gastou outro apartamento dentro do apartamento. E assim, reforma. isso pode ser até escandaloso para alguns, mas para outros não. Sim. Isso é a realidade. É verdade. As duas disseram, cada um com suas palavras, o seguinte: se eu soubesse que o que estava faltando no meu apartamento era planta, eu teria parado de gastar dinheiro há muito tempo. Vamos lá. Ela estava em busca, né? Pessoal, o arquiteto chegava lá com um tapete. Eita, não sei, não está ainda. Tá faltando alguma coisa. E está faltando alguma coisa. E essa busca faltando alguma coisa nunca preenchia. Quando a gente chegou lá para entregar as plantas da casa, a pessoa disse, poxa, era só isso que faltava. Não era o tapete que incomodava. Completou, né? Não era. É impressionante. Verdade. É impressionante. E vocês que são arquitetos, se vocês passassem assim, vamos começar um projeto a partir do verde. O que é que aconteceria diferente? Sei lá, naquele cantinho que sabe que vai ter planta, vou deixar o piso um pouquinho mais rebaixado, botar um ralinho ali, botar um pedrisco, sentar um vaso e bota 2, 3 vasos, porque quando forem molhar, não vai escorrer pela casa. Não vai causar Rapaz, transtorno. você falou um negócio agora. Não é verdade? E aí é o seguinte, é porque se o arquiteto diz assim, eu sei que vai ter verde, por que eu vou deixar por último, chamar a empresa, colocar ali e depois estou nem aí para alguém que vai molhar? Ao contrário, pensar já na infraestrutura Na que precisa infra, ter. vão trocar o pra piso deixar já todo, vou deixar organizado. rebaixo ali, vou ter ali, fazer uma Cara, ilha você verde falou um dentro da casa. negócio agora que lá em casa é o que mais acontece. A gente vai aguar as plantas e fica aquela Pronto, mas assim, Tem algumas. tem soluções, tem soluções para isso aí. Mas Tá? por isso que é bom ter uma empresa que pense nisso, né? Eu estou agora com alguns projetos que são de apartamento, em que eu já sou paisagista. E aí já pedi rebaixo, Do já início, pedi né? parede, Tá pegando no início, parede né? verde. Então tem ralo lá, a gente bota aquele cascalhozinho e vai sentar os vasos, ou seja, Bacana. transtorno nenhum. Ou seja, está no local mais apropriado com relação à luminosidade, que é a observação 001, para quando você vai ter planta, nem a planta, né? O vaso, se o vaso veio da China, se veio do Vietnã, se foi feito em Traconhaém, nem a planta, é a luminosidade, É a alimentação dela, né? Pepe, você vai agora resolver o mistério da caverna do dragão lá de casa. Minha mulher, Aninha, comprou acho que é ficus o nome da planta. Jarro daquela planta Aham. que o início dela era colocar lá no hall. Aí ela tava meio tristinha e tal, aí eu coloquei ela dentro de casa, numa janela que é poente, só que aguando ela pouquinho todo dia, não muito. Que às vezes eu botava um balde de água, ficava um negócio assim, e ela não... Aí todo dia eu botava um copinho de água. Rapaz, essa planta cresceu, floresceu, não sei o que mais lá. A gente fez o teste, botou de volta no hall. Rapaz, ela tá triste de amuada. novo,
Ela já tá amuada. Viu aí como tem uma relação? Isso é até terapêutico. É o que você me ensinasse agora? O ficus Essa é pra observação ficar que você onde? fez, você gerou uma relação com a planta. E eu tô triste porque ela tá... Bicho, a folhinha dela tava pra cima assim. Ela tá assim, ó. É, verdade. Veja, essa questão de observação 001 é a iluminação para a planta. E assim, a gente estudou biologia, todo mundo. Alguém gostou, não gostou, mas a questão de que as plantas fazem fotossíntese. E não é porque a planta está num vaso, ou ela é um bonsai, ou ela é uma coquedama. Muda a exigência da planta. Se ela é um pé de jabuticaba e está plantado num sítio, ou daqui a pouco ela está numa coquedama, ou então ela ou virou um bonsai desse tamanho, não mudou. Aquilo continua sendo uma jabuticabeira. E ela quer a mesma quantidade de luz. Exato, mesmo ela estando de uma forma mais domesticada, mas Entendi. não muda. Então, você tem que escolher a É como se planta fosse um ambiente correta. natural dela, né? Que ela vai buscar sempre. Ela se você botar a cabeça para baixo, ela continua sendo uma jabuticabeira. É. Então, se ela quer aquela quantidade de luz, ela vai precisar, não importa o ambiente. Então, é possível ter plantas, uma jabuticabeira, por exemplo, dei um exemplo, uma jabuticabeira no ambiente mais dentro da casa bota iluminação artificial suprindo. A turma planta maconha dentro dos guarda-roupa. Não é? Porque tem luz, porque tem tecnologia. Se você que tá em casa não sabia disso, agora você está sabendo. O maconheiro estuda tudinho, tem sucesso, porque vai lá, o arquiteto vai lá e bota uma luz bacana para aquela planta, aquele canto. Você pode botar ali um pé de milho que ele vai dar certo. Entendeu? A turma planta tomate. Substitui, né? É maconha não, tomate. Planta Cogumelo. Como não? A selga dentro dos guarda-roupa aí. Cebolinho. E depois enrola no papelzinho. mas é verdade, entendeu? Porque é possível. Com iluminação artificial, você consegue ter. Inclusive, tem fazendas verticais em vários países aí no Japão, que é em prédios, fazendas, com iluminação Eu achei artificial. que a fotossíntese era só com a luz do sol. Não. Tem vários tipos de lâmpadas que simulam, emitem luz suficiente para todo e qualquer vegetal produzir. Essas lâmpadas aqui do nosso estúdio, a gente foi buscar longe, porque elas são IRC 98, O RC é muito importante. que é o sol, por exemplo, é IRC 100. Então, é bem próximo. Essas serviriam. É basicamente então. isso. Sim, Todo mundo sim. tentando imitar a natureza, o divino. É verdade. Entendeu? Foi sempre. criado. É a base, é o primário. É isso. É imitar o... Cara, É isso. peraí. Resolva o mistério. Ficus, eu deixo ele no hall ou boto ele no... Ficus é uma planta de alta exigência de sol. Tá vendo? De luz. Eu tô certo, rapaz. De luz. Ou seja, pelo menos boa Sabia. claridade. Com muita claridade. Agora você sabe. Você, na verdade, Não, por porque observação. porque você foi- exatamente, eu tava observando. Cara, é sério, isso é sério. A planta fica triste. Ela tem as folhinhas ficam lá pra cima. E quando ela voltou pro hall, aqui, ó. É isso aí. Por isso que eu disse, rapaz, a bichinha tá amuada. Tem uma Então, planta atenção, ficus. Você que comprou um ficus ou vai comprar um ficus, é pra ter luz. É pra ter sol. Aí a pessoa, sabe qual é o problema todinho? Muita gente vê lá numa Amor, eu ganhei, tá? Só pra você saber. uma foto, né? Um ficus no fundo de uma sala. Aquilo foi uma foto. No outro Sim, dia aquela planta sim. teve que sair. Mas eu vi e deu certo. Não deu certo, não. Aquilo ali tá ali como um figurante para uma foto. Não é? O bambu moçou numa sala, tudinho, dá certo, que eu vi no site, não sei de onde. Você Foi viu a produção, foto, você viu a produção. Produção da foto. Entendeu? Então, tem que olhar qual é a realidade. Mas se você procurar falar- um profissional e vai dizer isso. Mas você falou uma coisa muito bacana, que eu vou até trazer para o meu escritório. Nessas produções, eu vou tentar, através da orientação de vocês lá, na hora que eu estiver produzindo com planta e tal, colocar a planta ideal Correta e pra correta. aquilo Já dali. que outras pessoas vão se inspirar nessa foto, pô, isso foi muito importante essa E outra observação. coisa, o seu cliente pode querer ficar com aquela foto. É, lá. Então exato. é interessante que você deu Daí viu que aquela pode ali, ser realmente, que pode, de repente, ficar Sim. naquele local. Não é? Quando não for possível, quer causar um efeito, muitas vezes a gente empresta plantas para a produção, que a pessoa quer um efeito, mesmo sabendo que não vai. Ok. Mas a gente instrui sempre que aquilo não é adequado. Mas pra planta. foi uma observação importantíssima isso. Não, eu hoje já aprendi que ficus é pra luz. Primeira coisa. Olha, eu vou passar. Wagner, passa isso aí pra meu amigo Noronha aí pra poder ele. Aí, naquele dia, você perguntou uma questão do apartamento. Sim. Algumas pessoas também chegaram assim, ó. Eu tenho uma varanda muito pequena e eu não uso a varanda, que é muito pequena. Mas adoro planta, vou encher de plantas.
Aí enche de plantas. Me ajuda a encher de planta? A gente ajuda, enche de planta. Depois todo mundo cabe naquela varanda. Sim. A minha mãe, a varanda dela parece mais a floresta amazônica. Mas tem gente que diz assim, a minha varanda é muito pequena e ninguém usa a varanda porque é muito pequena. Vou transformar num jardim. Vou botar bem muita planta lá. Aí o povo vai. Aí agora cabe todas as plantas de todo mundo. Mas como é isso possível? Por uma questão de biofilia. sensorial, né? É a questão da biofilia. Isso aqui não incomoda ninguém. Aqui eu poderia estar com um galho aqui em cima, seria lindo aqui, se a folha estivesse aqui em cima. Ele tá Ó a aqui ideia, abraçado. ó a ideia. Tá com cara, né? Tá com cara. Ó a ideia. Eu não me arrisco, não. É impressionante o tanto que aporta para a qualidade de vida e a forma com que você se relaciona com a casa, o verde. Ó, isso aí, assim, eu não vou dizer que eu sabia, mas eu sentia. Pronto. Por quê? É sobre isso, é sobre sensação, entendeu? A minha mãe, por exemplo, ela tem uma relação com terra e planta diferente. Ela conversa com planta, tudinho e tal. Ela tem aquela que chama de mão, né? Mão pra planta e tal. E, assim, a parte de vivência lá de aldeia com as plantas fez muito bem pra ela. Tanto que agora ela tá morando em Boa Viagem também, e a casa dela é um negócio assim, planta. Todas as plantas de aldeia que tem, ela trouxe pra cá. Tá tudo lá. Só que assim, eu fico pensando, por exemplo, eu tô no apartamento lá, comprei apartamento, aí procuro lá a tua loja, vamos fazer o projeto, bora. Aí como é que você faz? Você pergunta, por exemplo, o que é que você queria? Aí eu vou dizer, cara, eu queria reproduzir, por exemplo, o que eu senti em aldeia. E aí vai ter esse bate-papo, ou você vai olhar somente para a decoração do apartamento e ver o que é que se aplica melhor ali? Tem essas duas coisas, porque a gente também não pode desfigurar um projeto, por exemplo, assim. Então, alguns projetos já são feitos para, em algumas instantes, receber umas plantas pendentes. Então, a gente vai escolher a planta correta, pendente, para colocar ao máximo ali. E o máximo, muitas vezes, não é tanto, porque existe uma decoração ali que não pode, um objeto ali embaixo que não pode ser escondido. Mas com relação a gente escolher a planta correta, mas assim, para o local, o vaso correto para o local, perguntar também qual é o comportamento da família. Por exemplo, tem gente que viaja demais, né? Então vai querer plantas que deem menos manutenção, que dê menos problema se a pessoa viajar e passar alguns dias fora. Certo. Né? Tem outros não, que não, pode assim, eu gosto de aguar a planta todo dia, então saber que aquela pessoa vai ter que botar um pouquinho de água todo dia, por exemplo. Certo. E tem gente não, que quer assim, eu quero morar. Hoje tem muita demanda, diz assim, eu quero encher meu apartamento de plantas. Um novo termo também da arquitetura, do paisagismo, chamado Urban Jungle, quer dizer, selva urbana, que é aquilo ali. Eu quero transformar meu apartamento numa Urban Jungle. Quer dizer, é colocar planta muito pra torar, você torar. E aí pronto, escolher o local correto que aquelas plantas. E a pessoa vai dizer assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, certo. Gosta, certo. Não tem problema não. Então você vai ter que colocar aquilo, você vai ter que colocar ali. Aquilo outro dá para colocar acolá. Isso aqui dá para colocar acolá. Eu gosto muito de concentrado. Eu gosto assim de fazer uma ilha verde que você tá ali com 5, 6, 10 vasos, 10 plantas ali, tudo junto ali, a gente vai para ali para poder olhar para elas e salpicar um pouquinho mais assim. Eu não acho assim, é um vasinho aqui e outro ali. Eu gosto de fazer, eu gosto de produzir a Urban Jungle. Aquela ali que uma planta sai na frente da outra. Esse artifício, Luciano, é legal porque se você for observar os novos empreendimentos imobiliários, as jardineiras não existem mais, na maioria das vezes, que era uma questão de produção arquitetônica da década de 70, 80, que se fazia com muito, né, muito bacana. E esses empreendimentos novos, eles foram perdendo isso. E fazendo essas ilhas, como ele está falando, resolve. Porque às vezes a pessoa fala assim, o cliente fala, mas eu não tenho jardineira e tal. Dá para resolver com as ilhas, com vasos, né? E se for pensado na época da reforma, aquele negócio, pensar na arquitetura a partir do verde. Sim. Aí você já vai gerar uma infra mínima ali para que a gente possa gerar essa Urban Jungle. E aí ter sucesso, né? Porque a pior coisa do mundo também é você querer e não ser orientado corretamente, ou não ter nenhuma orientação, fazer e não ter sucesso, daqui a pouco até desistir. E eu estimulo todo mundo. Experimente se relacionar com plantas, realmente ter ali cuidar bem, escolher a planta correta, que você vai ter sucesso e aquilo vai lhe estimular a ter uma outra e ter um relacionamento melhor com a casa, com um elemento vivo da casa, né? Então, mãe, pode ter uma Urban Jungle na sua casa aí? Pode. Ela já tem, né? Então, rapaz, planta demais, bicho. E ela conhece os nomes todinho, a espada de São Jorge, é não sei o que, e vai para um lado e vai para o outro. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, tem muita gente usando aqueles murais de planta.
Certo, jardim verticais. Tu falou Jardins aparelho verticais, né? isso. Tá vendo como eu entendo o negócio, né? Mural de planta. E aí, uma coisa que eu senti também, lá em casa, tô trazendo minha experiência, porque é o que eu vivo. O mesmo jardim vertical que foi instalado lá em casa, foi instalado na casa do meu sogro. Ele mora em Casa Forte. As plantas dele estão assim, lindas. As bichinhas lá em casa, meu amigo. O mesmo tipo de sistema. É igual. Só que lá em casa tem o quê? Vento. Vento e maresia. E o dele tá Casa uma condição, forte. uma casa forte. Talvez o vento e a maresia seja A condição bioclimática já é diferente, né? Talvez o seu exija um pouco uma alteração na irrigação, aumentar a frequência, por exemplo, entendeu? Frequência. A planta, de acordo com a luminosidade, é o que vai determinar, como eu falei para você. Então, talvez a escolha da planta não seja correta para o tipo de luminosidade que você tem, com relação à do seu sogro, por exemplo. Então, eu acho que tem que ser observado se a planta, se a escolha... Vai estar fazendo consultoria inteira do teu apartamento. Não, eu estou trazendo todos os Quem vai lá? armadores para Aproveitando. poder ele trazer. Pronto, uma coisa que muita gente fala. Tem muita gente que fala que ter gato em casa absorve as energias negativas. Eu acho que ter Deus no coração é que faz isso. Mas, trazendo para esse lado, planta também faz isso, ou pode fazer isso. Planta absorve energia, ela sente quando aquela casa está mais... Você tá Carregada. passando mais carregada. Você tá Fazer com- uma oração e... Não, mas assim, tem gente que tem essa crença, sei lá. Deixa eu lhe dizer. Na Bíblia diz assim, se o Senhor não vigiar a casa, né, em vão, não é isso. E é o seguinte, se Deus não tirar energia, em vão vai trabalhar uma planta, rapaz. A planta. Comigo ninguém pode. Rapaz, eu posso tudo, velho. Eu posso destruir ela, colocar ela no fogo, eu posso tudo com ela. Eu posso muito mais que ela. Tu tá entendendo como é um negócio assim? Verdade, Eu pego uma espada de São Comigo Jorge e ninguém faço o pode, que vem quiser cá, com toma ela. enxada. Mostra o que eu posso. Só qualquer pessoa pode mais que ela. Então, vê só, não tirar a glória de Deus, se transferir para uma planta. Exato. Ou para um bicho Exato. que morre, que é perecível. Assim como nós. Como nós, entendeu? A gente depende somente de Deus. Então, se não for Deus para tirar isso, não é uma planta que vai tirar. Entendeu? Eu acho que... Você ora a Deus. ore. Ore. Reze, Não, mas faça eu uma acho, prece, eu acho enfim. que tem a questão... Eu vou puxar de novo pro gancho, pro sensorial. Porque quando a gente tem muita planta e tal, a gente está se conectando. Isso. É uma questão de conexão com a natureza. Quem é a natureza? É o divino, é Deus, que foi o criador de tudo. Não, eu sinto assim. Entendeu? Então sinto muita gente isso. se sente bem no ambiente e não sabe o porquê. Às vezes pode ser até ateu. Porque é uma questão de religião. De acreditar ou não, né? De crer ou não. Mas ele se conecta pela natureza. Não, eu Ele se sente eu bem. me O cara sinto- pode ser um ateu e um evangélico, um católico extremista, assim. Mas tanto o ateu, os três vão estar se sentindo bem naquele ambiente por causa do verde. Eu me sinto próximo de Deus quando eu tô no mato ou no mar. São pontos de contemplação, né? A minha maior contemplação, assim, espiritual é com a natureza, de fato. Quando eu, por exemplo, eu vou correr, eu faço minha terapia correndo e tal. E quando eu corro num lugar que é muito verde, a minha conexão é muito grande, muito maior do que quando eu estou em qualquer outro Aí lugar. eu fico pensando assim, viu, Luciano? Eu fico olhando para o bairro do Paiva. Toda uma concepção de ser uma coisa mais exclusiva, só casa. Rapaz, eu fui lá semana passada. Prédião já, né? Prédiões. Aí deixa eu te falar, voltando o gancho da corrida, porque a minha corrida, na verdade, ela me conecta com a cidade. Porque eu consigo correr, eu corro pela cidade, eu não corro fazendo círculos e tal. E uma das minhas piores corridas foi no Paiva. Foi mesmo. Foi. Um só para cada um. Foi 30 km que eu fiz, e aí... Tu correu 30 km? É, a gente fez um... Ah, era velho, um- não faz isso não, pô. A gente tava treinando pra maratona, aí foi um treino que a gente fez de 30 km. Saí daqui de Boa Viagem, ia pra lá, bati e voltava. Eu não corro 3 km. Mas vamos. Aí, o que me chamou a atenção lá? Eu corria. Parecia que eu estava parado, porque a paisagem era a mesma. Tá. Sabe assim, essa... Parece que eu não... Sabe o que é correr numa esteira? Sim. Você tá parado. Era basicamente isso, a paisagem é a mesma sempre. E árido também. Aí Eu ia tem um dizer agora, bloqueio... não é Tem bloqueio do sol arborizado. do lado poente. Não tem, bloqueio do sol do lado poente. Mas tem um bloqueio de ventilação. Tem. Tinha um bloqueio de ventilação e tinha um calor batendo aqui. É. Aí você tem uma zona de desconforto absurdo, entendeu? É verdade. Desconforto, porque Tem se- uma área de concreto larga, que são as duas pistas porque e as você pode calçadas. até não ter É. a ventilação. Mas se a instalação não tiver direta também, né? É. Você tem sombra e não tem ventilação, ainda dá pra passar. Agora não Verdade. ter os dois,
Não ter ventilação e não ter bloqueio de sol é complicado, viu? É muito Foi uma das corridas mais desagradáveis que eu tive, assim, que eu assim, fiz. boa observação, realmente é tudo muito monótono. Né? É, Coisa assim, acho que você tá na mesma coisa. Que eu acho legal isso que você, tipo assim, você criar cenários, né? Uma área zoneal, uma área do Paiva, você faria ali uma vegetação. Aí daqui a pouco você muda a vegetação no outro trecho. Porque Criar você vai, alamedas. você vai criando ali situações diferentes, entendeu? Para aquela área. É importante isso, pensar dessa forma. Primeiro foi Gravatar ou primeiro foi Neymar? Primeiro, Vamos entrar nas polêmicas agora. E para falar negócio aqui, olha, o polêmico Lago do Neymar, eu tava lá. Não, peraí, calma. Olha, eu estava lá Vai. do início ao fim. Aí chegamos, ficamos 11 dias hospedados na casa do Neymar, numa das casas que ele tem, onde foi feito esse lago, que é um lago mais para numa propriedade que ele tem, junto da dele, que é mais para fazer festas e tal, né? Foi você mesmo que criou aquilo ali? Não, aquilo não. Aquilo ali foi a empresa Gênesis, qual sou representante aqui para o estado de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E ali a gente foi participar de um Genesis Experience, que na verdade é uma imersão com o desafio de montar o lago em 10 dias. E um imenso lago. Tem 1000 metros, é uma piscina, na verdade, não é um lago. Quem olha assim, o modo construtivo é igual de um lago daqueles que a gente põe peixes lindos, só que lá é uma piscina. Lá existe uma água clorada, inclusive, com gerador de cloro, tecnologia fantástica. Mas lá é uma piscina, não tem peixe. Você tá um peixe lá, vai morrer. Então ele é diferente de Tito, né? De Felipe Tito, que tem peixe, né? De Felipe Tito é peixe e para nado. Então pra lago para nado. Entendi. A de Neymar é a Genesis Pool, que é um produto exclusivo da Genesis, pool, né? que é só para piscina. Então tem um aspecto... É uma piscina orgânica. Isso. Totalmente, é chão de areia, como areia da praia. Aí é o videozinho e o E cara pronto. cantando country, né, velho? Porque... o Ricardo, eu gosto também, Ricardo também, lá, que é o fundador da Genesis. Você tem um filhinho? Meu filhinho foi também participar lá da herdeiro mais festa, da recente. inauguração, né? Aí foi a inauguração, então, dele. Foi o seguinte, ia ser uma festona, só que como teve aquele problema, aí reduziu. A gente resolveu fazer a festa, não podíamos chegar no deck ali porque isolaram. E tu Tava foi interditado, um digamos. dos poucos da festa reduzida de Neymar, cara. Eu estava lá, Que né? privilégio. Eu e mais alguns representantes, e mais o pessoal, o Neymar aí, o pessoal da Gênesis, e aí foi o dia que a gente também teve. Ele esteve lá conosco pelo menos 4 vezes durante a montagem do lago, mas assim, sempre tímido ele, né? Reservado, assim, né? Reservado, mas assim, com simpatia. Tirou fotos lá com a gente. Botaram até. Rapaz, quem foi que fez isso aqui? A galera da edição aí, ó. Olha, aqui é o seguinte, a gente montou um time que só vai ter aqui, fique tranquilo. Ou seja, Neymar toma banho de um lado, toma banho do outro. Isso aqui é do Gravatar. banho Isso aqui é do nosso Esse é o de showroom lá em Gravatar. Gravatar. Então, peraí, esse aqui de Neymar, ele é uma piscina, Piscina. né? Mas E tu colocou bem, piscina orgânica. é uma Acho que cai piscina bem, orgânica, porque é uma coisa que eu queria fazer lá em aldeia, cara. Meu sonho era fazer isso. Se você for um dia visitar nosso showroom, você pisar lá, botar seu pé dentro da água lá, você vai dizer, rapaz, é isso que eu quero. Porque na verdade você tem uma qualidade de piscina. Na verdade é um lago balneável, né? Que a gente tem lá. Então, É esse aí que você está construindo. Esse aqui é o Neymar. Esse é o do Neymar, né? Essa é a piscina dele. Então é gigantesca, pedras muito grandes e a gente tem 3 profundidades diferentes. Rapaz, então, tira esse como pé praia. daí, rapaz. Não sei se não, tira esse pé aí, rapaz. Esse pé é valioso demais. Pra seleção, rapaz, logo o dele pé. ali. Cara, é um negócio assim gigantesco, então, né? É uma. É uma Foi logística, criado na né? praia. Por exemplo, na praia Impressionante. que foi criado assim ao lado, tem 3 quadras de beach tênis ou futebol. Foi criada? Como assim foi criada? Foi criado. Na Não, verdade, peraí. assim, foi- Olha, essa realidade não me pertence. Então me explique. ele aqui não é Ele fez a piscina. a piscina. Na verdade, tudo que a gente faz da Gênesis, não existe aquele laguinho que empilha seixo, depois acaba e não está no contexto. A gente criou uma coisa. Existe gazebo, móveis de área externa. A areia se estendeu para o lado bastante, onde a gente colocou 3 quadras de areia. Mas com areia de quê? De praia ou areia? Areia de praia. Areia de praia. Areia como fosse de praia, não é de praia, é uma areia industrializada. É a mesma que vai para o fundo do lago, que eu tenho aqui em Gravatar, é a mesma que tá lá na Até pra casa poder dele. manter, né, uma O qualidade. fundo é né? de areia? Areia tal qual a praia. E, pessoal, imagine Maldivas, é isso que você tem, com relação à qualidade de água e visual com relação à transparência da água. É isso. Um dia eu chego lá. Chega? Um dia eu chego lá. E aí, tem outro de Gravatar aí, não tem?
O Gabrielzinho. Acho que tem outro de Gravatá. Pronto. Esse é o de Gravatá, é isso? Esse é de Gravatá. Esse é nosso showroom. Fica lá na Fazenda Sampaio, né? Na verdade é uma região chamada Fazenda Sampaio. Foi instalado na casa da minha sócia, Gláucia. Esse aqui foi no dia da inauguração. Então o Ricardo, que é fundador da Gênesis, é aquele que está dando palestra, é minha esposa, minha sócia. E, Que assim, negócio lindo. é lindo, é lindo. E assim, Que negócio é lindo. E se você for lá, que você vai ver que na verdade assim. E tu sabe o que? Sabe o que é que eu observei? Não é na Sandro? imagem, não é Agora, não depoimento- foram os ângulos não, tá? Isso aqui Um depoimento meu, assim, realmente, né? Quando eu tava ali parado no deck e tal, eu comecei a ouvir os pássaros. Por quê? Porque tem uma interferência, inclusive até no teu meio Não externo, tenha entendeu? dúvida, não tenha dúvida. Vendo os pássaros cantando ali e tal. Vamos Não, lá. muito Ó, muda top. de baobá. Você trouxe sua muda de baobá? Eu saí antes. Saiu Eu saí antes, antes. foi? Foi. Olha, distribuí muda de baobá para todo mundo que foi visitar lá. Isso que a gente tá vendo aqui Sim. é uma tendência. Por exemplo, vamos lá. A pessoa comprou lá um terreno no Paiva. Certo. Tô falando do Paiva porque hoje eu acho que é o sonho de consumo do pessoal. E você quer fazer uma piscina orgânica dessa lá. É viável, Total. é possível. Total, inclusive, é super tendência. Super tendência. Você já viu as pessoas dizerem assim: eita, eu fiz uma piscina, entrei nela 3 vezes na vida, por ter. A turma de piscina é feito casamento, né? Um investimento Aí é o muito seguinte, alto na para hora que você você ir faz lá uma de vez em piscina quando. dessa, ainda que você nunca entre nela, você vai dizer, poxa, Valeu que, a pena. que valeu a pena. Porque na verdade Verdade. isso é um elemento paisagístico, É. um equipamento paisagístico de grande peso. Porque na verdade existe todo um paisagismo feito em função disso. Uhum. Então, o que você vai olhar, você vai dizer assim, ainda que eu não entre, ou vou transformar num lago para botar peixe, você não vai se arrepender nunca. E pode fazer essa transição. Posso fazer uma piscina e depois fazer a transição Pode, para um lago. desliga o cloro e você bota peixe E resolve. resolve-se, né? E aí é a construção. Isso é a construção, né? Ele é escavado, é feito uma manta especial. O que há de mais tecnologia, melhores tecnologias do mundo para a construção de piscinas e lagos naturais, é isso que a Gênesis desenvolve ou busca. Ou seja, a Gênesis Pool, por exemplo, você tem filtragem fantástica, com tanto filtro de areia, que é o filtro de piscina, juntamente com ozônio, UV. Que negócio lindo, cara. É lindo. Agora aí embaixo tem aquela lona preta. Tem a lona. É o que impermeabiliza. Mas não é qualquer lona, né? Você não pega Não, aquela não, lona não, preta não, que você não, compra não, em não. armazém de Isso construção. é não, uma que lona de EPDM, é um negócio bem tecnológico, é próprio para isso aí, inclusive. Quanto tempo do projeto à finalização em média? Depende do projeto, claro, né? Mas 2, 3 meses. não fala essas coisas, não. Assim, É. 2, 3 meses. Eu passei quanto tempo para terminar esse estúdio aqui, Wagner? Muito mais que 2, 3 isso. meses. O dobro disso aí, pô. Mas assim, é porque planejar, bem planejado, orquestrar, para a gente começar e finalizar logo, né? E aí a execução é mais rápida. Porque é escavar, Investir tempo no projeto e a execução investir ser tempo, mais. exatamente. Coisa bem rápido. de japonês, né? É. É que tem que ser feito. Para não ficar com a obra. Essa obra eu parei, tive que parar. A gente foi para os Estados Unidos, então a gente parou um pouquinho, quando voltou, retomamos. Então a gente não concluiu ela numa. Em tempo líquido Em seria, tempo, né? Isso aí, né? Isso. E aí, vamos lá. Eu tenho lá a casa de aldeia. E eu tenho uma piscina lá de 4x3. Pô, quero tirar essa piscina daqui. Quero fazer uma piscina orgânica dessa que arrudei lá o jardim que tem lá em aldeia. Que tem assim, a casa, piscina e o jardim gigante e depois a Mata Atlântica. Então, a minha visão lá é uma coisa maravilhosa. Qual é a diferença de custo? Se eu fosse fazer, por exemplo, uma piscina normal e uma piscina orgânica. Uma piscina orgânica, pessoal, Gênesis, tá certo? Tá. Vai custar mais do que uma piscina normal. Mas ela vai lhe dar muito. Olha Não, só, eu sei ela que vai custar mais, só eu que não ela tenho vai, dúvida. só que ela vai lhe dar muito mais do que uma piscina normal. Ela Não, vai isso eu lhe não tenho dar dúvida, eu não estou nem discutindo isso. Eu digo, é muito mais assim. muito mais assim. Vou dizer, essa casa. Muito mais de custo, eu tô falando. O custo é muito mais Não, assim não do é que muito mais, construir não. uma piscina. Porque é o seguinte, o que define muito os custos na arquitetura é o acabamento. Então é o seguinte, se eu for pegar uma piscina e botar um azulejozinho daquele branquinho de antigamente, tem um custo. Perfeito. Na hora do acabamento. E o Se eu golfinho, for- e o golfinho. E um golfinho. E se eu for pegar uma piscina, uma piscina, e colocar uma pedrijal, que é uma pedra natural, aí Exato. o custo é muitíssimo diferente. Mas é muito mais bonito também. Muito. Então, quem pode? O que estão Sempre sendo assim, sendo ó. feito agora, aquela piscina que é com chama do azul tailandês, né? Que botam umas pedras que são meio verde azulada. Isso, aquilo é pedra natural, tá?
É caro aquilo ali. É Não, pé não de jal, precisa é pé de daquela. jal, é É pé de de jal, jal. é pé de É jal. da Polinésia e tal. Fechou. Ainda assim, isso aqui vai custar. Porque é o seguinte, quando você olha aqui, isso aqui é a pedra, a areia, a lona, como é que pode custar mais? Não, sem dúvida custa mais, claro, pô. O coração disso aqui, você não viu, né? Você viu algum filtro aqui? Então, isso aqui é importante. Não. Tá tudo embaixo dos decks. Então tem um equipamento, muita tecnologia embarcada dentro desse lago aqui. Ah. A quantidade de tubos, porque aquela água tá Pra manter essa água em saudável, movimento. né? Saudável. Então ela tem muito tubo por baixo ali. Em cima da lona, embaixo da areia, tem tubos ali fazendo a distribuição das movimentações. A questão do filtro, ele tem um filtro como se fosse de um grande aquário, é um filtro biológico. Eu tenho bactérias trabalhando diariamente, a todas as horas, mantendo aquela qualidade. Vocês estão escravizando bactérias, isso é. Quanto mais tempo passa o lago, quanto mais amadurece, mais eficiente ele fica. Esse lago não tem quase manutenção nenhuma. Porque vai ter a vida, o ecossistema dele fechadinho, o sistema dele fechado, né? De Cara, eu consumo tô achando de... isso fantástico, porque é um sonho que eu sempre tive lá na casa de aldeia. Sempre tive esse sonho. E assim, eu mentalizo isso. Você vê uma foto da casa de aldeia, você vai mentalizar talvez Vai ver muito isso. melhor do que eu. Olha, pessoal, a gente vai conversar sobre casa de aldeia. Não. Eu estou vendo aqui que você é candidato a cliente. Eu vou colocar lá no meu CRM. Não, olha, digo a você uma coisa. Saísse uma Mega Sena pra mim, eu acho que é a primeira coisa que eu fazia. Rapaz, não precisa não, rapaz. Faz um Eu ia consórcio. botar a Wagner lá. Não falo sério. Então, tá mais próximo do que você imagina. Eu vou lançar agora consórcio de lago. Não, porque eu acho que a primeira coisa que eu fazia, juro a você, era pegar a Wagner e dizer assim, ó. Te vira, eu quero Inclusive, isso. você fez agora um Jovem. gancho, porque eu sempre sou interessado nisso também. Inclusive, vou até consultar depois uma pessoa que é parceira nossa do escritório sobre financiamento de construção e tal. Será que já existe alguma coisa relacionada a A isso? projeto. Né? De aprovar isso dentro do financiamento do imóvel todo, entendeu? Sim. Veja como é político boa também, que é pergunta. importante, Boa né? pergunta. Se a gente quer promover o verde, promover, né, a natureza, tem que estar embasado também nesse setor. Mandaram uma mensagem pra mim aqui agora, é o seguinte, tá, mas e a polêmica do Lemar? O que foi que houve? Veja, eu não tô querendo criar um corte pro podcast, não é isso, tá? Veja, é o seguinte, chegou lá um órgão da prefeitura, depois que tudo estava pronto. No Tanto dia da que a inauguração, praticamente, né? Não, foi Um 2 dia dias antes, antes da 2 dias. inauguração, na verdade. E só tinha lá trabalhando um carpinteiro, lixando lá aquele deck. O lago estava pronto já, estava já linda a água dele. E chegou lá e abordou lá o pai do Neymar, né? E disse que pediu o alvará disso, daquilo. Ele se sentiu agredido pela invasão. A forma como foi feita, realmente foi muito, muito ruim a forma que foi feita. E ele se alterou lá, né? E recebeu até voz de prisão. Eu tava lá junto dele. Não aparecia nada. Tava lá naquele bem negócio? junto dele. Só tava na imagem ali, tá? E depois que aconteceu isso, todo mundo que tava lá, não tava só também. A gente resolveu se afastar porque a gente viu que era coisa de peixe grande, então não cabia. E quanto mais gente tem, piora, né? Então melhor a gente Gera palco, né? saiu. Só quem podia realmente ajudar ficou lá junto, pessoas que eram pessoas de junto dele mesmo assim. E a gente ficou à distância, se escondendo até do helicóptero de Datena que já estava filmando lá em cima, tá? Olha, em poucos minutos já tinha um Pitei helicóptero imagens, pitei Não, imagens. Ou seja, tudo é combinado, né? Tudo combinado, é impressionante. Tudo a é pessoa combinado. que chegou lá, uma pessoa lá com aquele... É o furo da reportagem, né? Aquele negócio da polícia que bota aqui, como é não? O distintivo. O distintivo aqui, filmando tudo. Eu achei que fosse para registrar, para coisa. Essas imagens foram aqui estavam em poucos minutos depois na televisão. Cara, Ou seja, tu pensava que era da justiça essas eu imagens, pensava né? que era para De poder poder- É combinado mesmo, é combinado. É impressionante, em poucos combinado. minutos estavam na televisão. É combinado. E eu achando, realmente assim... Eu tô lhe afirmando como vivência ramo. da causa. Pronto. É, E aí, em poucos minutos estavam. Então, isso é muito agressivo, entendeu? Realmente. E lá ele recebeu um monte de coisa que estava tirando água do rio. Tirou. Isso é uma coisa que ele não podia dizer que não tirou. Só que, por uma sorte, depois de alguns dias a gente viu que quem tinha casa lá também era aquele Sérgio Cabral, né? Ele já tinha regularizado a outorga para que qualquer pessoa de lá pudesse tirar. É assim, você está numa propriedade sua e tem um rio passando dentro da sua propriedade. Na verdade, uma das divisas dele era o rio. Como fosse daqui para o hospital que está aqui na frente. Tá. Botou a bomba lá e encheu a piscina dele, que passou lá umas 24 horas tirando água, que se eu colocasse 1.000 ou 2.000 bombas
bombeando a mesma água, não ia descer nem um meio centímetro do rio, porque é um rio até claro, lógico, caudaloso, sim. passando por ali, Sim. tudinho, com água limpinha, bem bonito lá. Não, e tipo assim, pelo que eu entendi, foi feita aquela ação já, sem saber nem se teve de fato algum impacto ambiental. Ah, que que eles estava falaram tirando, desvio, que né? tava Desvio, tirando né? pedra do... não houve desvio. Então, o Pedra argumento de que lá. eles usaram, Não, né? as pedras todas chegaram lá, de caminhão, de Inclusive, carreta, as pedras vindo são de totalmente fora. diferentes, né? E com nota fiscal, tudo direitinho. Ah, porque estavam tirando a areia da praia, porque tem a Areia pessoal, fininha, aquela né? ali, não pode ser areia de praia, senão ele estraga todo o sistema. O sistema colapsa se a gente trouxer areia de praia. Então tem Até que ser porque areia. a água não é salgada, é doce. E tem muita matéria orgânica Uhum. na areia de praia, né? E não pode ter. Então essa areia é especial, uma areia que é industrializada, é a areia que vai para uma indústria para fazer vidro, Sílica, né? sílica, entendeu? Então, tudo. Então, tanto é que hoje o pai de Neymar ganhou na justiça tudo que foi acusado. É interessante porque a mídia cai muito em cima para criminalizar aquilo ali, e agora que está tudo Ninguém resolvido, quer dar notícia ninguém que dá notícia. tava- Porque na hora que, por exemplo, uma rede aí der a notícia que aquilo ali era tudo mentira, está dizendo assim, eu caluniei aquele camarada, Sim. não é? É. Sem saber. Então, Verdade. ninguém vai dizer aquilo. Na verdade, Bem-vindo ao não jornalismo atual. pronto, é isso aí. Entendeu? E se na hora que ele vai desmentir, ele diz assim, poxa, a minha equipe toda aqui de jornalismo caluniou. Porque a gente não estava sabendo, não estávamos embasados em nada, só no que estavam querendo polemizar. E é a mesma lógica que usam, por exemplo, se tua empresa faz tudo certinho, tua empresa emprega um monte de gente, tua empresa. No dia que acontecer um problema, amigo, é a primeira coisa que vão atrás é do problema. O desabono, né? É a primeira Desabona coisa. tudo de bom que você fez Porque até hoje. Porque o desabono é o que gera, segundo a mentalidade deles, o interesse. É. E assim, eu não penso assim. Eu acho que você tem que registrar quando existe um problema, mas esse registro de quando tem um problema, você tem a dívida moral de que, ó, consertou, fez o certo, elogiar, mostrar o bom. Isso não é ser bonzinho ou ser comprado, isso é ser justo. Verdade. É simples, pô. Na verdade, o jornalismo é simples. Basta você ter uma pessoa com vocação para ser fofoqueiro, porque vai correr atrás da história, e ser justo. Falar o que é o fato. Acabou, pô. Então, pô, beleza, ó, eita, Eduardo falou não sei o que lá, não sei onde, falou, tal. Agora não, Eduardo aqui fez não sei o que. Não. Acabou. Sabe? E eu não, realmente a coisa é tendenciosa. Eu queria puxar essa onda do Neymar, porque assim, o que teve, quando você vi, sabia que você vinha pra cá, teve de gente, meu irmão, pergunta. Gere o corte. Gere o corte. Gere o corte. E aí, Te vira, Gabriel. e aí a experiência tá lá com Neymar pai, tudo assim, todos os dias ele estava lá com a gente. Tinha hora que ele pegava a vassoura para Limpar ali. limpar ali, porque incomodava ele. Tudo dele é muito organizado. Pense um camarada constrói muito. Ele não para, tá sempre construindo, mexendo, tudo assim, e muito organizado, gosta de fazer. E tinha hora que ele estava lá pegando a vassoura ali, ajudando a gente a poder tirar uma coisa do lado para outro. Então, uma pessoa agradável, na verdade. Calado na dele, assim, mas gostava de brincar, gostava de estar com todo mundo. Bacana. Muito simpático. Ou seja, existe uma antipatia com o pai de Neymar pelo fato dele ser o cara que coordena todo o negócio da coisa. Mas ele deve coordenar porque ele tem qualidade para isso. Ele é um gerentão, meu irmão. O cara assim, o Neymar, o bom de conhecer o pai de Neymar é o seguinte, Neymar é o que é por conta do pai. Senão. Na verdade, qualquer pessoa que tem sucesso tem que agradecer aos pais, porque tiveram Estrutura de dedicação família. de levar. Porque ele, com certeza, o pai deixou de fazer algumas coisas que gosta para levar o filho. Claro. Uma privação, Talvez né? cedo, da manhã. Pra criar incentivar, disciplina nele. Porque muita gente desistiu, né? Muitos jogadores que podiam ser até melhores que o Neymar, como o próprio Neymar diz assim. Verdade. Muita gente desistiu. E aí, de repente, tem um pai lá incentivando e o menino não desistiu e é o sucesso que é. Até porque nessa fase da criança, né, do adolescente, treinar sério é chato, né? Deixa de ser Porque lúdico, criar né? disciplina em adolescente é difícil, pô. Então, exatamente. Difícil, sem dúvida. Temos gente que tem mais talento que Neymar, como ele mesmo diz assim, mas não não tiveram a tem disciplina. É. Mas Cristiano Ronaldo. Denzel Washington diz isso, né? Você pode ser vencido até pelo seu talento, mas nunca pela sua disciplina ou pela sua persistência, alguma coisa desse tipo. Eu esqueci agora a frase certinha qual é, mas é mais ou menos por aí. Tu tinhas uma pergunta aí que tu ia fazer para. Tinha, não tem. Tem, né? Tem. Vamos lá. A pergunta é o seguinte. Inclusive essa pergunta ela acontece muito no meu escritório, que é o seguinte: onde é que essa geração que a gente tá, eu não digo essa geração de jovens não, de adultos, tá, de 35, 40 anos, onde é que eles se perderam, onde é que ele perdeu a conexão com o verde?
Por quê? Na tua percepção. Por quê? A gente pega muito cliente que está fazendo um apartamento ou uma casa e fala, quando bota planta alguma coisa, até no estudo ali, né? Não, Wagner, olha, planta dá muito trabalho e tal, a gente não quer e tal, porque, enfim. E eu fico sempre pensando, onde é que essa pessoa perdeu essa conexão? Porque os avós dele, todo mundo tinha planta em casa, né? Tinha essa geração que a gente foi sempre... E isso foi cortado com a praticidade, né? O dinamismo do dia a dia da gente e tal, enfim. Mas na tua visão, assim, onde é que houve essa perda de conexão, sabe? Não sei, na verdade, assim, as pessoas estão atrás de uma questão da vida mais prática, né? Uhum. E tem muita gente que realmente não gosta de se apegar a nada. Na verdade, essa pessoa, às vezes, não sabe que ela precisaria daquilo para benefício próprio. Sim. Na verdade, a pessoa está se privando de ter um benefício, de ter alguma coisa para cuidar. Até como saúde mental também, né? Saúde mental. Uma pessoa, por exemplo, diz assim, eu quero uma planta lá em casa, mas eu quero aquela que me dê o mínimo trabalho, que tem que botar água quase nunca. Então o que acontece? Essa pessoa nunca vai ter rotina. Por exemplo, eu posso pegar uma planta que ele precise de água uma vez por semana. Eu prefiro dizer que ela bote 3 vezes por semana. Certo. Porque não vai ter problema nenhum. Porque ela vai colocar isso na sua rotina. Mas se ela tiver que pensar na planta quase nunca, essa uma semana pode virar 4, 5 semanas, porque ela perdeu, ela não se tocou que ela tem que pensar na planta. Sim. Na realidade, quando ela tem que botar água 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, em algum momento ela pensa. Mas de repente, se a pessoa esquecer uma planta, de botar água numa planta que leva água uma vez por semana, na verdade, quando ela viu, a planta está um mês sem água. Boa estratégia. Tem que ter. Só não podia ter sido revelado agora, porque várias pessoas vão dizer, ei, o Luciano tá me enrolando. Isso aqui, fica tranquilo. O Luciano tá querendo que eu cuide mais. E existem outros artifícios que existem para uma planta que, por exemplo, eu tenho muita jiboia em casa. Eu acho que jiboia é uma planta muito bacana. Engraçado que ela era uma planta, né, que... porque era tão vulgar. E hoje tá em alta pra caramba. Olha só, o que é uma coisa vulgar? É que dá em tudo que é lugar, É. né? Ou que dá de forma fácil, ou que é muito comum. E a jiboia é isso. Ela tá em Se qualquer adapta prato, muito prédio, fácil, né? tudinho aqui. Contudo, a gente deixou de usar a jiboia durante muito, muito tempo por isso. E de repente Popularizou. a gente viu que a gente tentou usar demais outras plantas e viu que ia melhor a jiboia para aquela condição. Aham. Se eu botar uma jiboia aqui, ela vai crescer aqui. Nem tem jiboia na rua aí, que ninguém nem cuida dela, cuida. né? Ela se cuida E só. aí eu tenho muito jiboia em casa. E aí eu tenho um tipo de cachepô que ele não tem furo embaixo. Então quando eu coloco a água na minha jiboia, sobra no fundo do cachepô. E aí eu boto água uma vez por semana. Porque o que fica residual lá, Ela vai ela mesmo, pegando. com capilaridade, ela vai botar aquela raiz lá para baixo e suga. E não dá tempo de criar o mosquito da dengue, por exemplo, que é uma preocupação Até das porque tá pessoas. fechado, né? Tá fechado, tá. Não tem como entendeu? ter- E às vezes, até quando não tá fechado, não dá tempo tá. do ciclo, entendeu? Em poucos dias ela seca, 2, 3 dias Entendi. seca, mas continua úmido por bastante tempo. Então, tem formas de a gente criar plantas que deem menos manutenção. Mas aquela planta assim, que alguém pede uma planta para nunca pensar nela, essa pessoa Plástico. realmente ela quer matar a planta. Ela quer ter insucesso para substituir logo pelo de plástico e realmente não pensar nunca. Essa pessoa não pensa tanto nela. Talvez ela não pense tanto nos outros também. Entendeu? Aconteceu um caso diferente, assim, num cliente meu que a gente fez aqui na Beira Rio um apartamento. E o casal falou, olha, a gente não gosta muito de planta e tal. Não é que a gente não gosta. Mas a gente já matou até, qual foi a planta? Um cacto e tal. Plantas assim que quase não tem que... Eu já posso matei pegar, um eu cacto. posso pegar. Eu Vamos já lá. matei um cacto. A planta, hoje, fácil de você matar é cacto. Sabe por quê? Botou água, morre. Em excesso, né? Eu botei um excesso copo de água no com cacto, copa bateu o cacto. luminosidade, ou então botar um pratinho embaixo com água reservada. Cacto Isso. é fácil de matar. Então, se você diz assim, eu não tenho sorte porque mata até cacto, eu quero dizer para você que você, na verdade, escolheu a planta errada para dizer que você mata até a planta. Porque cacto é fácil de morrer. É melhor você já tentar com outra planta Eu acho agora. que planta é mais ou menos a gente olhar da mesma forma quando você vai se comprar um pet. Por exemplo, se você vai comprar um cachorro, é importante você saber qual é a personalidade daquele cachorro para saber se ele é adequado ao seu estilo de vida. Sim. Se você comprar um cachorro que é muito enérgico, você tem que caminhar muito com ele, você não gosta de caminhar, você não gosta de fazer atividade física, tem alguma coisa errada, né? O cachorro vai ficar estressado, Se vai você não roer quer um tudo. cachorro que seja estressado, não compre um pincher. Mas, por exemplo, eu tive um border collie. Um border agitado, pô. agitado, ele quer, né? Ele tem muita energia para na gastar. rua, Eu ficava com... Eu tinha A bola.
com a bola, meu braço ficava com câimbra de tanto jogar e não desistia, não. Eu tinha que comprar um braço mecânico pra ficar jogando automático lá a bola. Devia sair pra correr com ele na rua. Mas então, ela tava correndo, 6 meses já tava correndo 2 km comigo. A ideia era fazer 21, correr 21 comigo, né? Tem uma corrida aqui, uma meia maratona que é com isso. Só que aí ela, a gente passeando na Praça Casa Forte, ela lambeu alguma coisa, algum veneno, ou no edifício, e ficou envenenada e em poucas horas ela morreu. Meu Deus, Foi, chovendo. não sei, lambeu alguma coisa e, enfim. Responsabilidade, né? É, grande. poucas E tem horas. muito. Tem. muito. Mas eu acho que é mais ou menos a planta em relação ao pet é a mesma relação. Você entender como é que sua vida, seu dia a dia, como você bem colocou, se tem gente que viaja mais, que viaja menos e tal, e botar. Eu quero dizer que agora eu vou cuidar bem do Ficus. Outra coisa que é importante, eu digo, as pessoas quando vão comprar um pet, a pessoa compra um pet e vai fazer o quê? Vai para um lugar e vai comprar a coleira bonitinha, vai comprar bolinha, vai comprar caminha, vai comprar os acessórios. Um monte. Faz uma farmácia em casa para doenças, se ele adoecer, você já tem. E assim vai. Aí a pessoa compra a planta, leva para casa e acha que é suficiente. E bota água todo dia. E junto com a água, quando sai no buraco, sai também alguns nutrientes que estavam lá. E a gente não se preocupa em repor. Aí vai comprar outra planta. Rapaz, faz o seguinte, faça um carinho para sua planta, sai esse final de semana e vai comprar um adubo para a planta, Sim, que seja aquilo de você está sim. dando de volta aquilo que a água está levando ou que ela está utilizando. Então, ou assim, vou comprar uma planta nova e você tem uma planta em casa, faça o seguinte, onde você passar, compra um adubo, veja qual é o adubo organizado que você vai alimentar. Não existe performance para nada sem um combustível correto. Verdade. O combustível da planta é aquilo que a gente dá através da adubação, seja foliar, diluída, alguma coisa. Vamos lá, porque aquela planta dali é tão bonita, a da loja é tão bonita. Por que é adubada? Alguém cuida. Sua mãe cuida, com certeza, que ela olha para a planta. Eu não falei para você que é aquela questão de energia, pessoa que conversa com a planta é mais bonita? Eu não acho que é pela energia, não. Porque é o seguinte, pelo cuidado, né? Eu tô olhando para Eduardo, se tivesse um percevejo subindo aqui, por que eu estou olhando para você? Eu não ia conseguir ver. Sim. Então, que sua mãe conversa com a planta, ela está olhando para a planta. Então, Tá se tem uma praga, ela está ela, observando. Verdade. Se tem uma carência dela, ela está observando. Agora imagina que a pessoa está molhando a planta, olhando para cima, para o pé, tudinho, quer dizer, ela vai passar, vai molhar e vai ver, nunca vai ver aquela praga, não vai ver o que a planta está definhando porque está longe do sol. Então sua mãe tem sucesso conversando com as plantas porque ela olha. Quem conversa, olha. Todo mundo que escuta aqui, a gente está escutando. Então, faz sentido. Então é isso. Então eu acho que as plantas de quem conversa são mais bonitas por conta disso, né? Faz todo sentido. Faz pela observação. Não é? Faz todo Não é aquela questão da energia de troca. Eu acho que existe uma troca legal. Eu acho que a planta tem uma interação. Ela dá de volta. A planta dá de volta para você. Todo cuidado que você dá. Através de uma flor bonita, uma folha nova que está nascendo. Ela lhe retribui. Ela cuida de você também. E aí a gente tem que lembrar isso, que a planta no habitat natural dela, vamos pensar na floresta, como é perfeito, né? E mais uma vez a natureza de Deus é perfeita. Você tem as grandes árvores e você tem as rasteiras. As rasteiras, elas, inclusive, as folhas, matéria orgânica vai gerar adubação para ela natural. Você não tirou ela da natureza, então você tem que fazer esse mecanismo de adubação. Tá tudo ali. Até a Siri concordou, tá vendo? Até a Siri concordou. E é um sistema fechado, uma floresta é um sistema fechado, né? O que acontece ali, o bicho que come ali, ele defeca ali mesmo, cai uma semente ali, tudo se decompõe, aí no solo é riquíssimo, tem vida ali decompondo tudo, traçando aquelas folhas e deixando disponíveis em forma de nutrientes para as plantas reutilizarem, aquilo ali é fantástico, né? É isso. Deu tempo, a gente conversava aqui. Pessoal, 5 horas. deixa eu lhe dizer, pode me chamar para outra, porque é assunto. É muito assunto, eu sou né? cheio de assunto. Não, mas aqui, tu vem para outra, fica tranquilo. Viu? Porque tem muita coisa. É gostoso conversar sobre isso. E o papo rola que a gente nem sei quanto é que já passou de tempo aí de programa. Eu tô aqui falando, por mim eu ia até mais longe, mas enfim, infelizmente não pode. Inclusive o nosso próximo convidado, que é Bruno Lima, ele tem que é fotógrafo e tal, né? Ele tem um programa massa, assim, uma filosofia, né? Uma atitude, né? Uma atitude. Eu sou com ele, tá sabendo, né? Né? Aquelas plantas da Via Mangue, na Via Mangue não tem as duas praças que tem Sim. aquele monte. A cada quadro que ele vendeu, ele naquela época plantou uma árvore. Então eu fazia aquilo com ele, né? Bacana, eu não sabia, não, então isso massa. Fornecia as árvores, então várias árvores todas aquelas árvores foram plantadas em conjunto com eu com ele. Pronto, mas então com iniciativa estamos muito dele, conectados, que é o primeiro, já vai ser o segundo, quinto que é uma conectado iniciativa aqui. lindíssima. Você vê ali, Não é não? hoje
quando a gente fez, ficou bonito. Depois, no outro ano, estava mais bonito. Ficou lindo, está super lindo. A próxima geração vai usufruir daquilo, Com daquelas certeza. árvores, entendeu? E a outra geração vai embora de novo, vai chegar outra e vai estar lá, pela iniciativa dele. Vê que fantástico. Verdade. Não é? Um local que estava ali, via mangue. Meio que Verdade. esquecido, inóspito, ali, entre vias. Sim, ali, sim. de repente, a gente escolheu a planta adequada, porque se você olhar aquilo, a via mangue é um negócio bem fantástico. Uhum. É totalmente sobre laje. É área, É água né? embaixo. Ali não existe sol natural. Aquilo ali é como se fosse uma grande jardineira. Não sabia disso. Pois é. Os Foi caranguejos foi passam de lado foi pro uma das outro. grandes questões do projeto, né? Ter que fazer aéreo, né? Aéreo Porque, não, mas inclusive, eu criticava. Com licença, viu? Eu vou dizer. A Não Queiroz presta licença, Galvão não. Interrompa, bota pra teve autorização, tinha para poder fazer aterrado. Eles fizeram por preciosismo. Vê que bacana. Eles fizeram aquilo ali para não destruir a vida, para não atrapalhar a vida do manguezal ali embaixo. Eles podiam ter feito de forma diferente. se tu passar olhando, se tu passar olhando, tu vai ver as estacas. Eles fazem estacas como se fossem Você passa por pilares. baixo, nada, você E você faz pode a passar de via por canoa por cima. baixo do lado do outro. Porque senão você ia estar interrompendo, né? o Vou sistema, ter né? que refazer, então, um posicionamento crítico meu, porque eu sempre critiquei aquilo dali. É importante, Fantástico, é importante. fantástico. Ali é uma palafita De concreto. entendeu? Tecnológica, tudinho. Mas é foi uma marcado grande um palafita. dia até para ir lá, eu te Cara, mostrar, não sabia É, disso, cara. Não observar sabia. e filmar. Fantástico projeto, assim, com muito pouco impacto ambiental. Aquilo ali. Pode ser. E só para falar um pouquinho de geração, né, de como que a gente pode mudar um pouquinho essa chave aí, o que é que eu faço em casa? Tem o Luquinhas, 1 ano e meio, todo sábado de manhã ele me ajuda a aguar as plantas. Pronto, eu só levo ele para aguar. Ele já sabe, papai é uma aguar as plantas, já corre para pegar o baldinho. Ou seja, cria esse hábito, esse interesse até nele. Vou criando um hábito e aquilo ali vai entrando nele, ele vai absorvendo e quando ele for para gerando memória afetiva ali Memória com ele, afetiva, exatamente. Memória afetiva, saudável. saudável. E um hábito que ele vai, tipo, É, já eu tô não quebrando consigo já mais essa geração viver dessa natureza, chave. não, eu não consigo mais não. O meu plano de vida, Eduardo, o que é que você queria, qual seria o seu ideal hoje? Morar no mato. Morar no interior, numa coisa assim mais tranquila. Adoro quando eu vou pra Gravatar, por exemplo, que eu fico lá olhando pro céu. Gravatar é fantástico. Outra coisa, Gravatar tá muito próximo, né? É. Na verdade, a gente tem uma Eu moraria em Gravatar ali A fácil. partir daqui, já da saída da BR, hoje, alargando a entrada e a saída da cidade agora, então você vai ter cada dia menos tempo ali parado e fica próximo, né? Eu acho que foi em Gravatar que você fez uma filmagem. Eu achei muito legal esse posto que você tava andando com um carro e você parou. Tinha tipo um lajedo assim e você foi mostrar a vegetação natural de Gravatar. Foi tinha Petrolina. Foi Petrolina ali? Foi. Bacana ali. Parecia um terrário feito, e foi feito, mas foi feito por Deus. É. Porque tava ali uma coisa perfeita, um jardim bem feito, o tamanho dessa mesa aqui, assim, mais ou menos. Alguns, na verdade, alguns bolsões, assim, que tinha vários tipos de suculentas e cactos, plantas bem Isso, de é isso mesmo. sertão, e parecia que foi feito e tratado. Rapaz, é um negócio assim, é lindo. É porque a gente. a gente tenta Hoje, reproduzir aquilo, na verdade. então, é porque a gente confunde, né? Tudo que é belo e bonito e tal é natural, é divino. E aí a gente tá tão acostumado a ter o ego elevado de dizer, né, que foi o homem que fez, que na verdade a gente só faz replicar, né? A gente tenta imitar o que Deus sempre fez, né? Desde o Em princípio. tudo, Em na tudo. verdade. Em tudo. Tudo. Meu amigo Luciano, vamos lá. Eu tô tentando bolar aqui um jargão pra gente, pra ter uma pergunta final pra você. Mas, tipo assim, considerações finais. O pessoal pergunta muito, né? Quem casa, quer casa, né? Mas vamos mudar isso aí. Em casa, o que é que você quer? Em casa, o que é que eu quero? Rapaz, essa não foi combinada não, porque Não, a gente sofreu, foi, né? não. Tô aqui. Deixa eu entender melhor a pergunta. Você é uma coisa mais ampla na minha casa? Me diga ali. Em casa, o que é que você quer? Por exemplo, em casa eu quero paz. É isso. É que todo mundo quer, né? Na verdade, a gente quer em casa paz. E aí, no meu ofício de paisagista, de alguém que pode facilitar a forma de que as pessoas possam se relacionar tanto na parte externa de uma casa, ou falando também num apartamento, eu acho que o contato com a natureza, ela faz bem a todo e qualquer ser humano. Não vou falar vou falar do ser humano mesmo, aqui, tudinho assim. E aí eu me coloco
na minha profissão de paisagista ou até empresário desse setor aqui, como facilitador, e para a gente é mais do que uma missão, reaproximar o homem da natureza, que é uma missão acaba, né? A da gente é propósito mesmo, não tem fim. Então a gente quer cada dia reconectar o homem com as coisas naturais, e dessa forma reconectar o homem com o Criador. Entendeu? Esse é o objetivo, é que a gente possa olhar que aquela coisa é tão perfeita que só podia ter sido criada por Deus. A pessoa que tu respondeu uma pergunta que eu já ia perguntar, porque eu ia perguntar assim: tem teu ofício e tem o propósito. Qual é o ofício? Qual é o propósito? O ofício a gente já sabe. Acabou de dizer. Mas o propósito é só facilitar. Meu ofício é só facilitar, entendeu? Pela experiência, pela observação, e porque sempre fui uma pessoa que pude usar trabalhar com planta, né? Sim. E a planta é a forma mais fácil da gente ter o contato com a natureza. Sim, sim. E ela é totalmente possível, facilitada pelos paisagistas, pelos jardinistas, pelos jardineiros. É tanta gente que, na verdade, nesse ecossistema, produtores, olha, é um mercado gigantesco. Um mercado gigantesco. E a gente vê a importância disso aqui, tanto que gera de emprego, com certeza. E não só o fruto das pessoas poderem viver com plantas, mas ali antes, toda planta, toda planta gigante foi uma semente um dia, né? Uma sementezinha, às vezes pequenininha, né? E Deus faz com que ela combine tudo aquilo ali, se transforme em uma. Exatamente. É muita perfeição para. É muita perfeição. Dizer que é coincidência. Dizer que é. Você imaginar que você tem 2 olhos, 2 narinas, o vidro, tudinho assim, o espinhoçal, e você pegar também um bicho mais. Coisa também tem. E tem coração mais pro lado esquerdo, e tem pulmões, são 2 pulmões. E esse bichinho aqui, seja um porco, seja um guaxinim, seja um esquilo, seja o que tem dente, tem 2 rinzinhos, tem o fígado. E assim, não tem como dizer assim que isso pode ter acontecido. Veio do nada, veio tudo de uma coisa só. E essa é uma coisa só. Eu vim da ameba. Olha aí. Olha, não tem como. Não, realmente não tem. É observar na natureza, é só olhar para a natureza bem profundamente e dizer assim, tem um Criador. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu não tenho dúvida disso, não. E é na natureza que a gente acha ele. Isso aí também não tenho dúvida nenhuma. É na natureza que a gente acha ele. Meu amigo Wagner Melo, primeiro CasaCast, episódio #001. Já está pronto. E eu vou dizer uma coisa que eu costumo dizer, porque a gente está bem ligado a CasaCast com o paisagismo, né? A arquitetura com o paisagismo. E eu tenho uma frase que eu digo: olha, a pessoa não sabe ainda qual é a cor da casa, a cor do móvel, se vai ter muito vidro. Uma coisa que a gente sabe que não vai ter, que não vai faltar, a única cor que não vai faltar é o verde. É verdade. Por que não pensar primeiramente nele? Mesmo. Né? Dá prioridade, né? A única cor que não vai faltar é o verde. Não serve se a casa vai ser branca, preta, amarela, se o piso é de cimento ou vai ser com aplicação, se é marrom, se é verde, se é amarelo, o que for, a cor da telha. Mas a única cor que não vai faltar em projeto nenhum é o verde. Então, é verdade. A gente tá isso. Hoje eu tenho falado muito para os nossos clientes quando a gente faz as primeiras reuniões. A gente sempre fala de orçamento, né, de investimento e tal. Sempre lembrar ele: olha, não adianta ele fazer uma casa belíssima, uma arquitetura bacana, que, né, que você fique dentro do que vocês estão pensando e tal. Por mais que eu tenha elementos naturais como pedra, madeira, enfim, já vamos reservar do orçamento uma parcela para o paisagismo, porque ela é a cereja do bolo. Porque uma casa com paisagismo é uma coisa, ela com um paisagismo bem elaborado é outra situação. Tem que estar andando junto, e toda casa, né? E sempre lembrando que não é só estético, é a casa que vai ficar com um vento mais fresquinho, porque tem uma proteção natural ali e tal. Enfim, são outras coisas, vai ter sombreamento, então tem muita coisa. Eduardo, hoje o escritório está cheio de projetos. Grande parte desse projeto de casa, por exemplo, nem a retroescavadeira passou ainda para limpar o terreno. Eu já estou lá como paisagista, pensando bom, junto com o arquiteto. Porque antigamente as pessoas diziam assim: vou construir, no final vou chamar o paisagista. Aí o paisagista tem que dar um jeito naquilo. Na verdade, quando hoje está pensando no começo, a gente já está preparando se a gente vai precisar aterrar o terreno, ou rebaixar, fazer um corte, ou então até falar com o arquiteto para ver se a gente podia inclinar um pouquinho mais a casa antes de ser colocado,
por uma questão de a gente poder criar um bosque na lateral por conta de evitar insolação poente. Então a gente traz uma inteligência construtiva antes que seja construído. Para que no final a gente diz assim, poxa, ele vai pagar o paisagista do mesmo jeito, mas eu podia ter aportado essa inteligência um pouquinho antes. Sim. Vai chamar o paisagista do mesmo jeito. Ou não vai chamar, pode até não chamar. Vai ficar com o aspecto planejado e não arrumado. Planejado. Né? O resultado é muito melhor se for dessa forma. Uhum. E as pessoas estão mudando. Hoje eu estou com muito projeto dentro do escritório em que nem o terreno foi limpo ainda para ser construído e a gente está lá já conhecendo a engenharia. Diversas vezes já aconteceu até de arquitetos planejar uma planta que está caindo de uma jardineira e de repente deixou a jardineira com 5 centímetros de profundidade. Não vai acontecer. Ele criou a vontade no cliente. Sim. Criou a vontade no cliente e depois não ficou viável de fazer. Porque ele como é que vai ter raiz para segurar? De forma plástica, de forma estética, para ilustrar bem numa maquete eletrônica. E aí a gente chegando, a gente diz, ó, não bota isso não, porque tu não vai. A não ser que você crie isso aqui. Aí vai fazer uma laje impermeabilizada, que profundidade eu preciso, que tipo de impermeabilização eu vou precisar para aquele tipo de vegetação, Perfeito. Que são diferentes. Então, aportar inteligência construtiva antes e durante a obra, para a gente ter um resultado final maravilhoso. E a cor que não vai faltar é o verde. Tá aí. O homem do verde, mas que não abraça as árvores, viu? Eu abraço. mas assim, o romantismo tem um limite. Tem um limite, eu concordo, né? você É o bom senso, tá? Para tudo, né? Tem que ter bom verdade, senso pra tudo. Concordo totalmente. Deixa eu olhar para essa câmera aqui. Ó, você que quiser fazer parte aqui do Casa Cash, quiser trazer sua marca também para patrocinar a gente, é o primeiro do segmento aqui em Pernambuco, acho que o único também, e a gente vai trazer mais convidados. É um programa quinzenal e que vai trazer muita informação para você com essa descontração aqui e revelando segredos. Ó, ficos tem que ser na luz. Esquece rol. Tá? Esquece rol. Vamos lá, acabou o CasaCast. Obrigado, Luciano. Obrigado, Wagner. Valeu. Vamos Obrigado embora. a vocês. Até a próxima.